Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, capítulo 161. Ponto de vista de Seiji. Estou confuso. Tenho sorte ou não? Por que tipo de deus distorcido planejou meu encontro com Kokushibo enquanto eu estava no pior estado? Eu nem tinha minha espada, porra. Havia o fator surpresa também. Mas ao mesmo tempo, graças a Deus Kokushibo era tão inseguro quanto ele. Ele nunca conseguiu derrotar seu irmão, mesmo em uma idade avançada, e Orishi morreu logo após a luta. Por causa disso, ele queria uma vitória adequada contra mim em vez de me matar enquanto eu estava fraco. Isso o incomodava tanto a ponto de desafiar o próprio Muzan. É tudo culpa minha, eu disse finalmente, enquanto segurava meu abdômen escancarado. Fui eu quem chamou a atenção de Kokushibo em primeiro lugar e também fui eu quem veio aqui. Ao mesmo tempo, fui eu quem lutou duro o suficiente a ponto de ganhar seu respeito. Então ele me poupou. Eu disse a mim mesmo que não havia sorte ou Deus. Era tudo eu, e eu assumia total responsabilidade. Minha mente estava zumbindo com tais pensamentos enquanto eu caminhava pela floresta. A mansão das borboletas sempre foi tão longe? Eu sentia como se estivesse caminhando por horas agora. Minha cabeça estava estranha, provavelmente devido à perda de sangue. Virei a cabeça para encarar o rastro de sangue que estava deixando para trás. Deixei meus olhos vagarem por um segundo e estalei a língua em aborrecimento, porque na escuridão havia olhos. Foi uma sorte eu ter escolhido olhar, pois não conseguia ouvi-lo se aproximando. Ah, vão se fuder, eu quase rosnei para os lobos antes de enviar uma onda de intenção assassina que os assustou. Mas essas eram as menores das minhas preocupações. Meu sangue provavelmente atrairia demônios também. Eu poderia derrotar demônios mais fracos, mas se fosse uma classe mais alta como a que encontrei no templo, eu poderia perder. A jornada foi longa e extenuante, mas depois que o sol lentamente apareceu no horizonte, ficou muito melhor. Pelo menos eu não precisava mais ter medo de ataques de demônios. Foi mais ou menos na hora em que os primeiros raios de sol da manhã atingiram o topo das paredes que cheguei à mansão das borboletas. A visão de Mitsuri sentada no topo do muro perto da entrada me cumprimentou. Ela estava segurando um gato no colo, fazendo cócegas em sua barriga macia. Também estava Aoi, que estava sentada ao lado dela, e ambas estavam sorrindo alegremente enquanto conversavam. Mas quando finalmente cheguei ao seu campo de visão, o sorriso dele se abriu. Seiji, ei, eu fiz uma pequena saudação. O que vocês estão fazendo, meninas, tão cedo? Eu disse como se não estivesse sangrando por todo o corpo. Meu Deus, Seiji. Mitsuri jogou o gato para longe por quilômetros em seu choque. Ele provavelmente sobreviveria, considerando que eles têm 9 vidas. Ela pulou e correu para mim com o rosto chorando de preocupação. Aoi estava muito mais composta, no entanto, já que eu tinha mostrado uma frente forte, mas ela ainda tinha preocupação em seus olhos também. Estávamos esperando por você, pois demorou muito para voltar. Mesmo depois que os convidados já tinham chegado, respondeu Aoi. Não há tempo para falar sobre isso, você está sangrando, Seiji. Mitsuri disse e agarrou minhas bochechas. O que aconteceu? Acabei de encontrar um demônio super forte, nada muito sério. Ou com risco de vida, eu disse. Eu nem sabia o que estava dizendo. Um demônio? Ela perguntou enquanto avaliava meu ferimento. Ela soltou um grito quando viu meu abdômen. Seiji, isso é sério. Eu consigo ver seus intestinos, ela disse. Espera, sério? Ela não me perguntou mais nada enquanto me pegava do chão e me carregava no estilo princesa. Perdi bastante sangue, mas ainda fiquei vermelha com seus braços fortes. Precisamos levar você para Shinobu. Mitsuri disse e correu direto para a parede. Pensei que ela ia atropelar a entrada fechada, mas ela deu um passo acima e pulou sobre as paredes de uns 12 pés. Estou bem, eu disse antes de desmaiar. Ponto de vista em terceira pessoa. Castelo do Infinito. Bum, 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 bum. Muzan Kibutsuji destruiu os cômodos ao redor dele com uma cara enfurecida. Ele estava reagindo violentamente às notícias, mas ainda assim, ele não ousou direcionar essa violência ou raiva para o demônio de 6 olhos que estava sentado na frente dele enquanto tomava chá com uma cara calma. Diga-me, Kokushibo, por quê? Muzan perguntou depois que ele terminou sua birra. Por que o quê, meu senhor? Eu pensei que tínhamos um acordo, eu sou seu senhor, você me serve. Então por que você cruzou minhas ordens? Ele perguntou enquanto rangia os dentes com tanta força que saiu sangue. Ordens? Não me lembro de ter recebido nenhuma ordem para matar Seiji Shigan. Sua ordem era criar demônios mais poderosos e você nos deu um ano. Foi minha própria decisão e livre-arbítrio ir atrás de Seiji Shigan. Kokushibo respondeu simplesmente. Mas você sabe muito bem que eu quero que ele morra, Muzan insistiu. Perdoe minha impotência, eu realmente não estava ciente. Pelo menos, pensei que você iria querer matá-lo você mesmo, disse Kokushibo. Muzan só conseguiu cerrar os dentes. Da próxima vez, farei o que você pediu e matarei Seiji Shigan, disse Kokushibo, o que soou como zombaria para ele. Claro, não haveria próxima vez. Kokushibo só encontrará Seiji novamente quando quiser e quando Seiji estiver pronto. Tem certeza de que consegue fazer isso? Por fim, Kokushibo pousou a xícara de chá e franziu a testa. Você já deve ter visto como foi a luta. Fique tranquilo, Seiji Shigan nunca vai me vencer. Não enquanto viver, ele declarou com toda a confiança do mundo. Pelo menos agora, Muzan podia ficar tranquilo, sabendo que tinha alguém ao seu lado que poderia lidar facilmente com Seiji Shigan. Kokushibo continuou tomando seu chá. Fazia séculos que ele não bebia chá. Ele costumava amar a bebida enquanto estava vivo, mas parou depois que morreu e se tornou um demônio. Mas agora ele se sentia vivo mais uma vez. Ele finalmente encontrou significado para sua existência novamente e tinha algo pelo que ansiar. Então, mesmo quando sua biologia demoníaca rejeitou a comida humana, Kokushibo continuou tomando seu chá. A nostalgia encheu sua mente e o ato arranhou um certo ishi que ele tinha como guerreiro. Capítulo 162. Ponto de vista de Seiji.
eu alcancei o auge da esgrima, a ponto de uma lâmina ser parte da minha alma, em vez de uma extensão do meu corpo ou uma arma. Eu dominei todos os estilos de respiração, um feito que levaria várias vidas para outros alcançarem. A fonte de todos os estilos, a respiração do sol, os 5 principais estilos de água, terra, fogo, vento e trovão, incluindo todas as suas variações como respiração da névoa, respiração da serpente, respiração da flor, respiração do inseto. Eu conheço todos eles. Eu aperfeiçoei a arte da violência. Ataque era um padrão que eu conhecia como a palma da minha mão e defesa era um piscar de olhos. Abençoado com o melhor par de olhos do mundo, lutar era uma conversa, batalhar um debate. O peso das técnicas era o mesmo que uma palavra para mim, outros aprimoravam por anos e eu falava em segundos. Não havia dúvidas, eu era forte. Mais forte que muitos, mais forte que a maioria. Eu fui chamado de o mais forte. Mas não fui o suficiente. Eu era uma montanha que nunca alcançava o céu. Quando mais importava, eu ficava quem? Todo o meu trabalho duro, todos os meus talentos e genialidade, nunca foi o suficiente. Pois eu estava lutando contra algo além da humanidade. Eu odiava algo muito maior do que eu. Minha luta contra Kokushibo se repetia na minha mente várias vezes como uma fita de vídeo quebrada. Meus olhos capturavam cada detalhe e minha memória perfeita lembrava de tudo. Então era como se eu estivesse testemunhando a luta em tempo real. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 100.000 vezes. Eu vi como Lua Superior me superou em todos os aspectos do combate. Como se eu era tão perfeito e dominava tantas técnicas, alguém poderia me vencer? A resposta era simples. A perfeição foi superada por uma perfeição maior. De fato, o movimento da minha mão humana era perfeito, mas isso cedeu diante do movimento perfeito de uma mão demoníaca. Minha consciência espacial com 2 olhos era perfeita, mas eu era míope em comparação com a consciência espacial perfeita de 6 olhos e 2 ouvidos. Era só uma questão do que éramos. Eu era um humano enquanto ele era um demônio, e demônios eram superiores aos humanos quando se tratava de combate. Um humano perfeito não tinha chance contra um demônio perfeito e era isso. Eu era um homem que estava em uma montanha com desespero. Não porque eu estava tão baixo, mas porque eu já estava no topo e ainda assim, meu objetivo ainda estava fora de alcance. Eu me desesperei não porque eu caí, mas porque não havia como subir mais alto. Se eu nascesse com outro talento único além dos meus olhos, talvez se eu tivesse os músculos de Mitsuri, o físico de Gyomei, os nervos de Zenitsu, os instintos de Inozuki, etc., junto com meus olhos, talvez eu pudesse ser mais forte que os demônios. Mas esse era o limite. Eu sabia. Eu poderia afiar mais minhas habilidades e me tornar mais fluido no uso de minhas próprias armas e talentos, mas eu não seria mais melhor. A melhor versão de mim seria tão forte quanto Yurishi, já que eu estava seguindo seus passos. Mas isso não era o suficiente. Mas eu não desisti, porque eu tinha uma solução. Se esse fosse o topo da montanha, então eu teria que escalar uma montanha mais alta. Talvez então eu alcançasse meu objetivo. Não mais seguindo os passos de uma lenda que morreu há séculos. Eu pavimentaria meu próprio caminho e o trilharia. Eu teria que atingir um poder diferente do que este mundo já viu. Eu faria tudo isso só para massacrar cada um deles. Seiji, o movimento de seus lábios macios me trouxe de volta à realidade. Concentre-se em mim, está bem? Inclinei-me para beijar aqueles lábios, eles eram como pétalas de flores. Afastei-me e apreciei a visão do rosto dela, Kanai. O que você está pensando, Seiji? Você não é o mesmo desde que voltou naquela noite, você poderia me contar o que aconteceu? Ela implorou, seu rosto parecia necessário. Me diga qualquer coisa. Eu amava compartilhar minha vitória, mas preferia suportar minha derrota sozinho. Era o que eu fazia há muitos anos. Mas por ela, eu conto tudo. Perdi Kanai para um demônio, eu disse de novo. Ela ficou em silêncio. Seus olhos eram tão lindos quanto a primeira vez que a vi, mas eles não tinham mais luz enquanto ela olhava para o espaço vazio. Ela ficou em silêncio por um tempo. Era uma lua superior? Kokushibo, respondi. Ela tremeu. Ela sabia exatamente quem era aquele traidor. Eu os havia informado sobre todas as luas superiores há muito tempo. Depois que ela ouviu minha resposta, ela não disse mais nada. Pelo menos não na frente dos meus olhos. Estávamos sentados na sala de estar. O sol estava no meio do céu. Meus olhos arregalados captaram as atividades da mansão. Também vi Shinobu e Lady Tamayo dentro de sua sala de pesquisa, trabalhando incansavelmente juntas, combinando sua genialidade contra um inimigo comum. Mitsuri estava um pouco mais longe de nós, com uma tigela de comida na mão. Ela dava uma espiadinha em nós ocasionalmente, mas, de outra forma, ela nos dava tempo. Kanai estava certa, eu tenho agido de forma estranha desde que retornei. Mitsuri não sabia o que fazer, então ela deixou para a mulher mais velha me consertar novamente. Ela estava apenas sentada ali, testemunhando o que estava acontecendo e esperando que Kanai de alguma forma me consertasse como um relógio quebrado. Eu sorri. Já faz quase uma semana. Meus ferimentos não eram graves. Um fato humilhante é que Kokushibo nunca levou a luta a sério. Então meus sinais vitais permaneceram seguros. Tomei uma decisão, eu disse, chamando a atenção de Kanai e Mitsuri enquanto elas se animavam em minha direção. Sinto muito, Kanai, eu disse e me curvei para ela. Sinto muito, Mitsuri, fiz o mesmo com ela também. Vou ficar fora por um tempo. Você já vai para outra missão? Kanai perguntou com uma pequena carranca. Não, este é diferente. Vou embora para fazer algo mais pessoal, eu disse. Bem, quando você vai voltar? Mitsuri perguntou timidamente de lado. É isso, eu não sei. Talvez anos. Anos. Desta vez ambos suspiraram alto. Calha a boca, por favor. Não. Como podemos ficar calmos? O que você precisa fazer que requer que você fique fora por um ano? Eles perguntaram. É isso, eu também não tenho certeza do que farei. Só sei que tentarei muito e quando voltar para casa. Eu nunca mais vou perder. Capítulo 163.
Ponto de vista de Seiji. Era realmente necessário fazer uma montagem de treinamento como se eu fosse algum tipo de personagem de anime? A resposta à pergunta foi sim, de fato. Mas eu não deveria poder me encontrar com meus amigos e amantes uma vez por mês? A resposta foi não. O que eu estava prestes a fazer era fundamentalmente diferente do treinamento normal, onde, contanto que você se esforçasse, você obtinha bons resultados. Eu estava indo em uma jornada para me encontrar depois de 17 anos de imitação. Deveria ser uma jornada de iluminação. Eu precisava deixar tudo para trás e olhar apenas para a espada. Pelo menos até que eu finalmente alcançasse o que eu pretendia fazer. Não pode haver distrações. Yorishi era forte. Ele era o ser mais forte do mundo. Alguém que eu não conseguiria derrotar se fosse uma luta, mesmo agora. Mas eu tenho que me lembrar de que ele falhou em matar Muzan Kibutsuji. E eu não podia esperar realizar o que ele falhou em fazer enquanto eu ainda estava seguindo seus passos. Eu precisava ser mais. Yorishi falhou. Era hora de eu parar de ser sua imitação. Eu tinha que ser eu mesmo e dar uma chance a Seiji Shigan. Talvez ele não falhasse como Yorishi falhou. Levei 2 semanas para me recuperar dos meus ferimentos. Durante esse tempo, passei o máximo de tempo possível com todos, especialmente Mitsuri e Kanai. Eu tinha que compensar todas as vezes que estaria ausente. Tanjiro também veio para a mansão das borboletas para finalmente aprender comigo, mas eu tive que decepcioná-lo com a mudança nos meus planos. Como um colega de cabelo roxo disse uma vez, o homem planeja e Deus ri. As circunstâncias mudaram para melhor ou para pior. Eu não conseguia focar nos outros enquanto eu existia, insuficientemente. Em vez disso, direcionei Tanjiro para Giyu para continuar seu treinamento. Foi assim que ele se tornou tão forte quanto no cânone, então deve funcionar dessa vez também. Minha influência anterior já o afetou para melhor. Também o informei sobre a verdade por trás do Inokami Kagura e da respiração do sol. Escrevi um pergaminho para ele no meu tempo livre. Um que ele poderia olhar se quisesse continuar seu treinamento com a respiração do sol enquanto aprendia a respiração da água com Giyu. Rengoku aprendeu respiração das chamas de um livro ancestral, então ele deve ficar bem com isso. Embora eu tenha me sentido um pouco culpado quando prometi treiná-lo há muito tempo. Mas Tanjiro foi mais do que compreensivo. Ele até melhorou a situação ao afirmar que eu teria uma surpresa quando o visse novamente. O único problema era com Giyu. De novo, ele disse com uma expressão abatida, o destino do estilo da respiração da água é ser uma mera base para outros estilos de respiração? Quando vou treinar meu sucessor? O pobre sujeito treinou 5 Tsugoku e nenhum deles usou a respiração da água como estilo principal. Com Tanjiro, seriam 7. Dizer adeus foi difícil. Acho que fiz um trabalho horrível tornando meus últimos dias felizes e memoráveis, mas não consegui evitar. Não conseguiria viver com tamanha derrota. Muzan era forte, mas eu o superava em habilidade. Embora a diferença entre nós fosse enorme, eu tinha esperança, eu tinha uma chance. Mas minha luta com Kokushibo era inútil. Ele não era ridiculamente poderoso como Muzan, mas ele me superava tanto em poder bruto quanto em habilidades. Kokushibo foi um confronto ainda pior para mim do que Muzan. Eu não conseguia me entregar ao amor quando eu estava profundamente ciente de que ele poderia ser tirado de mim, novamente. Meu trauma veio à tona nessa época e acho que acabei piorando as coisas. Senti uma lufada de ar quente no meu pescoço na minha última noite na mansão. A lufada de ar foi seguida pelo cheiro de verão e amor. Um peso suave pressionou-me enquanto eu estava deitado na minha cama. Mitsuri. Falei na escuridão da noite, minha mão correndo pelo seu cabelo enquanto ela se agarrava a mim com força. Senti um líquido morno no meu peito, lágrimas. Vindo da garota mais feliz que eu conhecia. Era mais trágico do que outros. Você tem que ir? Ela implorou. Eles me perguntaram isso inúmeras vezes, mas a resposta permaneceu a mesma, um aceno duro. Eu não poderia, não importa o quanto eu ame. O ódio deve vir primeiro para proteger o amor. Ela não conseguiu me impedir. E quando ela finalmente desistiu, ela tirou o kimono fino que estava usando e deitou-se nua em cima de mim. Seus olhos estavam nublados e desesperados quando ela perguntou se eu queria fazer isso. Que tipo de pergunta é essa? Claro que eu queria fazer isso. Mas eu não fiz isso. A pureza de uma garota era a coisa mais preciosa que ela tinha. Na época e na sociedade em que vivemos, era ainda mais. Era o mesmo que se entregar completamente a um homem se uma garota faz isso. Eu estava ciente disso e, embora eu tivesse muitas chances, nunca tirei isso de Mitsuri ou Kanai. Eu não merecia tê-las quando elas não podiam me ter. Eu os amo e queria tratá-los bem. Não até que eu pudesse dedicar minha vida inteira a eles. Não até que eu pudesse protegê-los de tudo no mundo. Não até que eu finalmente matasse o último ódio em meu coração para que eu pudesse amá-los com tudo. Até lá eu não roubaria deles seu dom precoce. Quando eu voltar, serei o suficiente, eu disse e beijei seus lábios antes de beijá-la mais longamente na testa. E eu vou reivindicar você. Meus braços a envolveram e eu a abracei com tudo que eu tinha. Eu não sabia como, mas não senti luxúria naquele momento. Eu só senti amor pela linda alma na minha frente. Quando amanheceu, sussurrei meu último adeus. Então eu parti para retornar somente quando puder proteger o mundo. Ponto de vista em terceira pessoa. Algo mudou nele. Qualquer um que o amasse poderia dizer que ele havia mudado. Sua transformação não era óbvia. Não era uma erupção de raiva ou uma espiral de desespero. Era mais sutil do que isso, mas com peso igual ou maior. Kanai podia ouvir tão claramente. Seiji nunca foi um homem de palavras, mas de alguma forma ele fez o silêncio confortável com sua presença. Mas agora o silêncio parecia mais pesado, eles não estavam confortáveis. O silêncio ao redor dele estava cheio de algo não dito, uma fome implacável ou talvez uma determinação corrosiva. Mesmo quando ele falava, não era mais uma imitação barata de uma voz perfeita nem uma tentativa de soar mais atraente aos ouvidos dela. Sua voz era de aço, havia algo duro e rígido nelas.
Kanai ficou preocupada, principalmente quando descobriu que ele queria desaparecer dela há anos em nome do treinamento. Ela estava assustada. O que ela faria se ele fosse embora da vida dela? A vida dela realmente mergulharia na escuridão então. Mas o que a assustou ainda mais foi a escuridão por trás de suas mentiras. Havia uma parte dele agora, que parecia estar disposta a se quebrar pedaço por algo que ele considerava maior do que ele. Não havia nada mais grandioso do que ele. Pelo menos não para ela. Ela tentou convencê-lo de alguma forma, mas novamente sua voz era de aço. A questão sobre amar o mais forte do mundo era que ele nunca poderia realmente pertencer a ela e somente a ela. Ele também pertencia ao mundo. Foi trágico. Eu vou ficar bem, ele disse. Sim, mas ela ficará bem? Sim, você também ficará bem. Falei com Lady Tamayo sobre isso, você ficará bem, ele disse novamente, com algo excitante em sua voz. No final, ela não conseguiu pará-lo. Como ela poderia? Ele era um homem e ela era apenas uma garota. Ele partiu uma manhã. Kanai ouviu seus passos enquanto ele se afastava cada vez mais dela. Até que ela não conseguia mais ouvi-lo. No momento em que ele se foi, tudo pareceu mais escuro. Era engraçado, ele frequentemente desaparecia por dias e até semanas, mas ela nunca se sentiu tão vazia antes. A promessa de que ele retornaria em breve sempre a acalmava de alguma forma, mas dessa vez não havia promessa. Eles nunca mais ouviram falar dele por muitos meses. A única coisa que ouviram foram histórias, sobre o som de gritos que assombravam as florestas do Japão. Demônios que foram derrotados, não por uma espada Nichiren, mas por uma lâmina normal. Seus corpos estavam em pedaços, alguns até transformados em carne moída. Parece que sua regeneração foi forçada ao limite. Eles foram cortados até não terem mais energia para se curar. E eles foram deixados lá, esperando a misericórdia do sol. Viajantes encontraram essas cenas por todo o Japão. Os gritos horripilantes atraíram atenção, já que eles nunca foram mortos instantaneamente. Ninguém podia ignorar aqueles gritos de agonia, a menos que você fosse incapaz de ouvi-los em primeiro lugar. As pessoas alegavam que era obra de um demônio que as torturava por ódio profundo. As pessoas que estavam mais conscientes, como os Ashiras, podiam dizer que alguém tinha usado aqueles demônios como bonecos de treinamento, praticando a arte da espada em seus corpos até que sua regeneração atingisse seus limites. Seiji fez isso por ambos os motivos. 2 coelhos com uma cajadada só, ele disse enquanto caminhava pela floresta. Capítulo 164. Ponto de vista em terceira pessoa. Seu coração batia tão alto no peito que a deixou surda. Ela não conseguia ver ao redor, mas a consciência espacial do joelho lhe dizia sobre o vazio do quarto. A noite silenciosa parecia mais pesada do que o normal, o suficiente para deixá-la nervosa como nunca antes. E vindo de uma Ashira aposentada, isso significava muito. Ela havia aceitado sua cegueira há muito tempo. Ela aceitou isso como um preço que pagou para comprar aqueles poucos segundos quando Seiji mais precisou durante sua luta com Doma. Ela não perdeu a vida, e Seiji não perdeu a vida. Com toda a justiça, ela não tinha razão para reclamar do resultado. Ela estava bem em ser cega para o resto da vida. Ela não estava bem, mas ela estava bem em não estar bem. Uma vida de escuridão certamente não era tão ruim se isso significasse uma vida com ele. A presença dele no mundo dela era mais do que suficiente para substituir a luz do universo. Mas ele não estava bem com isso, ainda mais do que ela. Ele prometeu que não descansaria até que ela pudesse vê-lo novamente. No começo, era apenas fofo como ele falava sem parar sobre como planejava curar os olhos dela. Era uma daquelas coisas que ela ouvia só porque as palavras vinham com a voz dele. Na verdade, ela não queria ter esperança. A esperança era linda, mas era a coisa mais feia quando era destruída pela realidade cruel. De fato, ela aceitou seu destino e até ficou feliz com ele. Mas mais uma vez, o garoto roxo dos milagres provou que ela estava errada. Ele tinha esse jeito de ir não só além, mas completamente fora das expectativas. Aquelas teorias sobre as quais ele resmungava sem parar, aquelas maneiras não convencionais que poderiam potencialmente curar os olhos dela. Todas elas não eram meras palavras para lhe dar falsas esperanças. Elas eram todas verdadeiras. Isso partiu seu coração, de um jeito bom, mas ela também estava envergonhada por não ter compartilhado a esperança dele naquela época. Ela não o apoiou quando ele sempre lutou contra o destino por ela. Porque havia um jeito, ele encontrou um jeito. Claro, Seiji não era um especialista médico para consertar os olhos dela, mas ele era esperançoso, determinado e criativo o suficiente para encontrar uma maneira. Ele a amava muito. Kanai-sama, a voz veio do lado de fora da porta, ela reconheceu Aoi pela voz, está na hora. Suas mãos agarraram o lençol do futon enquanto ela se sentava na beirada. O procedimento que estava prestes a fazer pairava sobre ela, envolvendo-a e enrolando-a em uma bola de nervosismo dentro dela. Estou indo, ela respondeu. Ela se levantou do futon, seu movimento era fluido apesar de sua cegueira. Anos de treinamento permitiram que ela se movesse com confiança mesmo em um mundo de escuridão. Ela foi até a porta, nesse ponto ela conhecia toda a dimensão da mansão como a palma da sua mão. Então ela sabia que deveria parar depois de 20 passos e ela estava na frente da porta. Você está pronta? Aoi perguntou enquanto abria a porta. Ela era? Absolutamente. Então eles foram para a sala de cirurgia. Kanai fez questão de saborear a miríade de sons do mundo ao seu redor uma última vez. Ela sabia que se recuperasse os olhos, seu sentido de audição ficaria embotado mais uma vez enquanto seu cérebro trabalhava para processar as informações da visão. O mundo de escuridão tinha seu próprio charme, ela notou pela primeira vez.
É quando você está prestes a perder coisas que você realmente as aprecia. Quando chegaram à sala de operação, Kanai sentiu 3 presenças ali. A primeira era Shinobu, sua irmãzinha, e as outras 2 eram os 2 demônios que Seiji trouxe consigo. Ela não conseguia acreditar a princípio que Seiji, de todas as pessoas, estava bem em trabalhar junto com demônios. Ela sabia o quanto o caso de Rengoku sozinho fudeu. Mas ele fez tudo por ela. Mesmo que ele devesse querer evitar, ele fez isso para devolver a visão a ela. Vá se deitar na cama, começaremos a operação logo depois, disse Lady Tamayo. Kanai tinha aprendido a confiar na sábia Dama Demônio ao longo dos meses. Seu conhecimento médico e sua pura persistência para se vingar do Lorde Demônio eram algo para se admirar. Então Kanai deitou-se na cama. Uma coisa impossível aconteceu enquanto seu coração batia ainda mais forte. Parecia que a carne pulsante iria saltar para fora de sua boca a qualquer momento. A operação foi bem simples. Eles iriam remover todo o tecido morto e defeituoso dos olhos dela e substituí-lo pelo de Muzan Kibutsuji. O enxerto de tecido não era algo novo no campo médico. O primeiro rascunho de pele registrado foi há mais de 600 a.C., mas desenhar um tecido de demônio em um humano. Essa seria a primeira vez. E a única maneira de fazer isso era por causa da cela de Muzan que foi cortada por Seiji. Então o Lorde Demônio não tinha mais controle sobre eles. Os tecidos demoníacos também eram adaptáveis o suficiente para funcionar como substitutos de qualquer tecido no corpo humano. Normalmente era impossível obter a precisão certa, especialmente quando se tratava de nervos. Mas as propriedades regenerativas do demônio também resolveram esse problema. Então, quando a operação terminasse, todo o tecido defeituoso seria substituído por células demoníacas, e elas também regenerariam quaisquer partes faltantes, para que seus olhos voltassem a funcionar. Também não havia risco de as células demoníacas se espalharem além dos olhos, as células estavam fora do controle de Muzan e só faziam o que os médicos queriam que fizessem. Se não, a medicação para glicínias sempre ajudava a controlar as células. Vamos começar agora, disse Shinobu enquanto injetava anestesia suavemente. Kanai fechou os olhos e se preparou para o que viria a seguir. Na próxima vez que acordasse, ela veria luz. Após o procedimento, Kanai sentou-se no coração do jardim, a luz do sol quente contra sua pele, o cheiro das flores espesso no ar. Seus dedos tremeram quando se esticaram, sentindo o tecido macio enrolado em seus olhos. Ela hesitou novamente. Ela havia rejeitado que seu curativo fosse retirado na sala de operação e ela hesitava até agora. Muitas perguntas e medo fermentavam em sua mente. E se não tivesse funcionado? E se ela ainda estivesse perdida no escuro? Ou pior, e se as células demoníacas se espalhassem diferentemente do que todos esperavam? E se os olhos dela fossem prejudicados pela luz do sol? Uma respiração profunda a estabilizou e fortaleceu sua determinação. Ela, lenta e cuidadosamente, começou a desenrolar as bandagens. Camada por camada, a luz pressionava suas pálpebras fechadas, ficando mais brilhante a cada movimento. Seu coração batia forte em seu peito. A tira final se soltou, escorregando por entre seus dedos e caindo em seu colo. Ela abriu os olhos. O jardim estava vivo com cores, balançando com o toque suave da brisa. Pétalas suaves flutuavam no chão como neve à deriva, e o brilho quente do sol da tarde pintava o mundo em tons de dourado e âmbar. Kanai se levantou no meio de tudo isso, com a respiração curta e as mãos tremendo ao lado do corpo. Ela conseguia ver e não doía, já que as células demoníacas estavam todas habilmente escondidas sob sua pele e carne. Mas logo sua visão ficou turva novamente e lágrimas brotaram em seus olhos. Ela virou o olhar para as flores ao redor dela. O roxo delicado das glicínias, os vermelhos ricos das camélias que Seiji comprou para ela, o rosa pálido das flores de cerejeira em plena floração, estava tudo ali, vívido e de tirar o fôlego. Seu mundo não tinha sido nada além de escuridão por tanto tempo, e agora estava banhado em luz mais uma vez. Um soluço silencioso escapou de seus lábios enquanto ela apertava o peito. Isso era real. Não era um sonho passageiro que desapareceria quando ela abrisse os olhos. Ela girou no lugar, absorvendo os detalhes, as folhas se movendo, os caminhos de pedra, o lago refletindo o céu como vidro. Ela podia ver tudo. Cercada por toda a beleza que o mundo tinha a oferecer, seus olhos ainda buscavam por algo. Um rosto que ela sabia que estava distante. Seiji, ela queria muito vê-lo de novo. Seus intensos olhos roxos, seu sorriso de menino, seu sorriso desajeitado e seu cabelo desgrenhado. Ele deveria ter sido a primeira coisa que ela viu novamente. Quando você volta? Ela perguntou em voz alta. Ele tinha ido embora há meses e ela não tinha recebido nenhuma carta dele. Ela queria agradecer a ele por isso. Ela queria amá-lo por isso. Quando ele voltasse, ela faria questão de dar o maior beijo do mundo, um cheio de amor e gratidão. Bem-vinda de volta ao mundo das cores, mana. Ela ouviu uma voz atrás dela. Kanai se virou para olhar para Shinobu que estava sorrindo. Ela parecia tão feliz quanto a própria Kanai. Kanai correu até ela e lhe deu um abraço. Isso mesmo, sua irmã também tinha feito de tudo para ajudá-la. Ela não poderia pedir uma irmã melhor. Obrigado. E assim o mundo de Kanai Kocho brilhou novamente. Dentre os muitos fracassos na vida de Seiji, esta foi uma vitória rara. Capítulo 165. Ponto de vista em terceira pessoa. Venha lutar comigo, Kampashiro. Inozuki berrou como a besta absoluta que era no pátio de treinamento de propriedade de Geiu. Seu corpo passou por uma transformação massiva ao longo dos meses. O que parecia um garoto desnutrido antes agora parecia uma unidade inteira com músculos ondulando cada centímetro de seu modesto corpo. Ele só precisava de comida de verdade para chegar onde estava. Mas em vez de receber uma resposta de seu rival, Inozuki levou um tapa na nuca de seu sensei. Fale baixo.
Não estamos aqui para lutar, disse Sanemi, ciente neste momento exatamente de como fazer Inosuke ouvi-lo, e não eram palavras. Para um garoto como Inosuke, que foi criado por animais, palavras significam merda. A ação falou mais alto que palavras. Eles passaram pelo campo de treinamento e entraram na mansão solitária, que era o lar do Ashira da Água. O lugar estava vazio, e o enorme complexo fazia parecer ainda mais vazio. Lá dentro, eles foram recebidos por Tanjiro, que estava em uma pose estranha no meio da sala. Ele estava de pé em um pé, seus braços abertos como um pássaro, e copos de água estavam em cada junta de seus membros. Ele também tinha um copo menor de água na cabeça e estava chorando. Os copos estavam quase cheios até a borda com água, então até o menor tremor quase os fazia derramar. Ó Y, o que você está fazendo, Tanako? Por que você não aceitou meu desafio? Inosuke rugiu quando viu o estado em que seu rival estava. Tanjiro realmente escolheu posar assim em vez de lutar com ele? Ele estava em alguma coisa? Não, essa deve ser uma maneira de tentar derrotá-lo. Quem você pensa que é? Eu sei que aqueles espantalhos nos campos não são reais. Você não vai me assustar fingindo ser um, disse Inosuke, relembrando a época em que ele costumava ter medo do homem estranho e imóvel nos campos de arroz. Mas então uma voz repentina surgiu de um canto escondido da sala, assustando Inosuke como nunca antes. Quieto. Hein? Inosuke ficou chocado com a voz repentina e ficou ainda mais surpreso quando viu Jiu sentado ali. Uma gota de suor caiu em seu rosto por trás de sua máscara de javali, mas não por causa do calor. Foi por causa da assustadora percepção de que ele não sabia que Jiu estava lá até que ele anunciou sua presença. A assinatura de um predador na natureza era a habilidade de se esgueirar até a presa. Por essa lógica, Inosuke era a presa enquanto Jiu era o predador, e isso o assustou completamente. Seus instintos superavam até mesmo os de outros Ashira devido à sua criação. Ele deveria ser capaz de cheirar, ouvir, ver e sentir Jiu melhor do que qualquer um. Mas mesmo agora, enquanto Inosuke olhava para ele, parecia como olhar para uma árvore, algo natural e completamente misturado com o resto do mundo. O que? Seu sensei Sanemi, por outro lado, não pareceu muito surpreso com a presença repentina de Jiu, provavelmente por já ter experimentado isso ou talvez porque pudesse sentir Jiu. Eu disse quieto, seu amigo está treinando. Já se passaram 17 minutos, faltam apenas 3, disse Jiu, seus olhos avaliando os dois preguiçosamente antes de fechá-los novamente para meditar. Treinamento? Inosuke perguntou a Sanemi, sua voz cremosa como um sussurro. Que tipo de treinamento é esse? Não tenho ideia, mas eles acreditam que essas coisas os ajudam na batalha, respondeu Sanemi. Eles são estúpidos? Quem fica parado na batalha? Por que eles estão treinando para ficar parados? Inosuke perguntou novamente, ficando cada vez mais confuso enquanto olhava para Tanjiro. Até você sabe mais que eles. Considere isso como o estilo da respiração da água, disse Sanemi. Ou, os usuários do estilo água são uns idiotas. De fato, a diferença entre o conceito e a filosofia da respiração da água e respiração do vento não poderia ser mais diferente. Um prioriza a precisão, enquanto o outro a violência implacável. 3 minutos se passaram enquanto Sanemi e Inosuke sussurravam um para o outro. Jiu quase estourou uma veia no último minuto, pois o que começou como um sussurro quase se tornou gritos legítimos. Mas felizmente, acabou. Solte Tanjiro, disse Jiu, e o garoto imediatamente se desfez como uma pilha de legos. Inosuke imediatamente foi até ele, dando tapinhas em suas costas e pedindo para ele se levantar. Vamos, Tanako. Ficar parado não deve ser tão difícil. Oh! Por outro lado, os dois Ashiras foram para outra sala para discutir, deixando seus alunos por conta própria. Então, o que te traz aqui, Sanemi? Jiu disse e sua caminhada parou. Houve uma quietude repentina no ar enquanto a atmosfera se tensionava para um tom sério no momento em que eles foram para uma sala sem seus alunos ingênuos. Não me diga. Jiu disse e se virou com os olhos semicerrados. Você aceitou meu convite para um chá. O quê? De jeito nenhum. Sanemi cuspiu com desgosto. Por que não? Você aceitou o convite de Mitsuri o tempo todo, Jiu perguntou, querendo seriamente saber a resposta. Ela disse que é o que os amigos fazem no tempo livre. É porque não tenho escolha. Ela tinha meu favor, disse Sanemi. Em um ponto durante a recuperação de Seiji, ele armou uma queda de braço entre Mitsuri e Sanemi para saciar seu tédio sem fim. O resultado foi exatamente como qualquer um esperaria, Mitsuri dominou Sanemi facilmente. Mas o Ashira do vento em todo seu ego masculino não conseguiu suportar a derrota. Ele a desafiou de novo, a ponto de Mitsuri ficar irritada e começar a pedir um favor cada vez que o derrotava. O resultado final foi Sanemi possuindo um favor quase infinito para Mitsuri. Quando ela pedia até mesmo a coisa mais casual, ele tinha que obedecê-la. Mitsuri efetivamente escravizou o mais violento Ashira dessa forma. Isso é estúpido. Pela primeira vez eu vim aqui para discutir algo sério, Sanemi disse e Jiu ficou paralisado por um momento antes que sua expressão se tornasse estoica. Diga-me. Eu encontrei uma nova lua inferior, Sanemi começou e soou normal. Ashiras matava luas inferiores o tempo todo, então por que ele trouxe isso à tona com tanta seriedade nos olhos? Mas então naquele momento Sanemi levantou a camisa que estava usando para revelar um ferimento feio que ia diagonalmente do seu peito até os músculos oblíquos. Era no formato de uma marca de garra gigante. Os olhos de Jiu tremeram nas órbitas. Sanemi era o terceiro Ashira mais forte. Se o próprio Jiu podia matar uma lua inferior com um golpe, Sanemi deveria ser capaz de matá-lo com sua mera presença. Mas isso, lua inferior 11, Sanemi disse e as palavras saíram duras e misturadas com vergonha. Esse é o demônio que me feriu. Ele me pegou de surpresa. Mas mesmo assim,
Jiu, a lua inferior era tão forte quanto uma lua superior. E temo que isso se aplique a todos os outros membros, ele não foi uma exceção, disse Sanemi. Isso significa que eles estão ficando mais fortes, disse Jiu, com as palavras fracas. De fato, mas felizmente isso parecia ser a única coisa. Eles não estão melhorando, mas estão ficando mais fortes, ele disse. Aquele que pulou em mim era mais demoníaco do que qualquer outro que eu conheci antes. Ele era forte, mas se comportava mais como um demônio menor com quase nenhuma inteligência. Então essa é a consequência do expurgo fracassado sobre a qual ele não para de falar, Jiu murmurou para si mesmo. A imagem de um amigo de cabelos roxos surgiu em sua mente. Vim aqui para avisá-los e também para pedir ajuda para proteger meu território enquanto curou minhas feridas. Precisamos ter mais cuidado do que nunca, especialmente com nossos alunos, disse Sanemi. Jiu concordou com a cabeça. Eles sabiam agora que Muzan Kibutsuji estava trabalhando à sua maneira para derrotá-los. Eles deduziram que o Lorde Demônio estava tornando seus demônios mais fortes para lutar. Eles temiam que pudessem ser subjugados com o passar do tempo. Eles precisam trabalhar mais do que nunca para garantir que isso não aconteça. Ponto de vista em terceira pessoa. O sol da tarde banhava o campo de treinamento da mansão das borboletas com um brilho dourado, lançando seu calor igualmente amoroso e cruel sobre as duas irmãs Kanai e Shinobu. A respiração de Shinobu saiu rapidamente, oposta à respiração calma e serena de Kanai. Fazia quase um ano desde a última vez que eles tiveram um sparring de verdade, e o problema era que Shinobu achava que as coisas mudariam. A Ashira Inseto pensou que seria capaz de derrotar facilmente a Ashira Flor aposentada que não treinava há muito tempo e tinha acabado de recuperar os olhos. Ela até pensou que teria que pegar leve com Kanai, mas a situação atual era o oposto disso. Shinobu. A voz de Kanai era suave, mas havia uma aspereza nela que não estava lá antes. Seus olhos lilazes agora estavam tingidos com um tom carmesim assustador que capturava a luz do sol, refletindo um brilho que deixou Shinobu um pouco inquieta. Você pode se esforçar mais, ela disse. Puta, estou dando tudo que tenho. Shinobu queria gritar, mas sua irmã ainda achava que ela estava indo com calma. Ainda assim, Shinobu assentiu, sua garganta seca. Ela assumiu sua posição, seus pés deslizando para a posição com facilidade praticada. Por um momento, tudo ficou parado. Shinobu estava prestes a fazer um movimento, mas Kanai a antecipou. Rápido. Não era como antes. O movimento de Kanai não era como a dança delicada que imitava uma flor desabrochando em batalha. Não, isso era mecânico. Seu corpo tremeu para frente, seus movimentos precisos, mas desprovidos do ritmo natural que ela carregava antes. A lâmina de Shinobu mal surgiu a tempo de bloquear. Barulho! A força por trás do golpe de Kanai enviou um forte choque pelos braços de Shinobu. Seus olhos se arregalaram, era oficial, Kanai estava mais forte do que antes de ficar cega. Como? Mesmo com todo o conhecimento médico combinado, eles não saberiam. Não poderia ser que as células demoníacas se espalhassem também. Kanai estava claramente de pé sob o sol. Eles trocaram golpes que criaram faíscas e enviaram ondas de choque suaves pelo ar. Ambos se moviam como penas, mas batiam como um caminhão. O contraste era alucinante. Por um momento pareceu o passado, onde ambos lutariam um com o outro, a luta deles provando que havia beleza na violência. Mas não era como no passado. Quase, mas não era bem assim. Shinobu percebeu isso. Ela tinha melhorado com seu estilo e Kanai tinha mudado. Não havia passos persistentes como pétalas em seu trabalho de pés, nenhuma brisa flutuante com seus ataques. Era quase como se ela pudesse ver o futuro. Então ela não hesitou mais. Ela estava tipo, você está lutando como ele. Shinobu anunciou surpreso e depois dessa descoberta, a semelhança em seus estilos se tornou ainda mais aparente. Ela balançou sua espada em Kanai, o design especial de sua espada e leveza permitiam que ela balançasse em um ângulo preciso que nenhuma outra katana poderia cortar. Mas Kanai contra-atacou facilmente. Sua espada desceu no ângulo certo para desviar do golpe de Shinobu, e naquele momento, Shinobu sentiu isso, antecipação. Kanai não estava reagindo. Ela sabia onde a lâmina de Shinobu estaria. Droga! Shinobu cerrou os dentes, muito irritante. Ela torceu o corpo no meio do movimento, tentando recuperar o controle do contra-ataque perfeito de Kanai. Mas era tarde demais. Terceira forma, camélia caindo. A curva da lâmina de Kanai traçou um arco perfeito, mas não era o delicado desabrochar ao qual Shinobu estava acostumada. Era mais afiada, mais rápida e não havia hesitação em sua descida. Shinobu mal se esquivou, sentindo a brisa do golpe cortando muito perto de sua bochecha. Isso foi. A voz de Shinobu sumiu errado. Kanai recuou para uma distância segura, sua respiração finalmente ficou um pouco pesada, pois meses sem treinar mostraram sua resistência limitada. Meus olhos, eles estavam melhores do que nunca, Kanai admitiu. Seus olhos tinham ultrapassado o limite da humanidade. A visão infundida pelo demônio que Kanai ganhou após a cirurgia de demonização parcial não estava apenas restaurando sua visão. Estava dando a ela uma clareza sobrenatural. Não era tão poderoso quanto o de Seiji, que conseguia ver casualmente cada pequeno detalhe e prever perfeitamente o futuro, mas com a respiração das flores, que baseava sua técnica nos olhos, seu novo sentido sobrenatural foi utilizado ao limite absoluto. Você está mais forte agora, Shinobu murmurou, seu olhar fixo nos olhos de Kanai. Você acha? Kanai perguntou suavemente enquanto relaxava sua postura. Eu sei, ela respondeu. De fato, o tempo passou e as estações mudaram. A flor floresceu novamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Ponto de vista em terceira pessoa. O trio estava na beira de uma densa floresta de bambu, o vento farfalhando através dos altos caules.
A luz do sol mal filtrava através das folhas grossas, lançando um brilho verde suave no chão da floresta. Tanjiro, Zenitsu e Inozuki. Eles eram 3 dos matadores de demônios mais talentosos desta era. Eles fizeram os exames matador de demônios juntos, e a partir de então, eles se tornaram um trio improvável, pois faziam missões juntos. Lord Ubuyashiki encorajou missões conjuntas mais do que individuais. Com a imprevisibilidade dos demônios hoje em dia, era mais seguro e caso um demônio inesperado aparecesse, uma pessoa poderia sobreviver e passar informações sobre o demônio. Esse era o principal objetivo das missões conjuntas. Tudo bem, Tanjiro disse com seu sorriso gentil de sempre, ajustando a espada em suas costas. Sua espada era uma katana normal, mas ele preferiu colocá-la em suas costas para imitar seu ídolo. Ele tinha ouvido que seu ídolo costumava fazer isso quando ele era mais jovem. Os moradores disseram que têm ouvido barulhos estranhos à noite. Provavelmente é o demônio que estamos procurando. Barulhos estranhos? O rosto de Zenitsu ficou pálido. Seus joelhos cederam imediatamente, e ele agarrou o auri de Tanjiro como se sua vida dependesse disso. Você quer dizer, como sussurros assustadores? Ou passos que param quando você escuta? E se for um fantasma? E se for pior que um demônio? E se forem os dois? Acalme-se, Zenitsu, Tanjiro disse pacientemente, arrancando o garoto trêmulo de seu braço. Nós já lutamos contra demônios antes. Este não deve ser diferente. Ah, vocês todos estão com medo de um barulhinho? Inozuki estufou o peito, sua máscara de javali inclinando-se para cima orgulhosamente. Eu vou dar uma cabeçada em qualquer demônio que mostrar seu rosto. Eu vou até dar uma cabeçada na própria escuridão. Ele cerrou os punhos e rugiu para a floresta. Venham até mim, seus covardes. Zenitsu estremeceu. Meu Deus, ele está piorando as coisas. Inozuki apenas grunhiu e flexionou. Bah, medo é para fracos. Medo é para sobrevivência. Zenitsu corrigiu com uma voz estridente. Algo que você não entenderia. Chega, vocês dois. Tanjiro suspirou, mas não conseguiu evitar sorrir. Ele não diria isso, mas apreciava esses pequenos momentos. A covardia de Zenitsu e a imprudência de Inozuki se equilibravam. Vamos ficar juntos e ficar alertas. Os moradores disseram que os barulhos vinham de dentro da floresta, ele disse antes de todos irem mais fundo na floresta. Tanjiro andou na frente do grupo, seus olhos vermelhos escuros focados em seus arredores e seus sentidos estavam sempre alertas. Uma floresta densa como essa era adequada para ser o esconderijo de um demônio, já que eles podiam sair mesmo durante o dia. Um demônio poderia aparecer de qualquer lugar, mesmo que o sol ainda estivesse no céu. Mas o tempo passou rápido enquanto eles se aventuravam mais profundamente na floresta. O calor do dia começou a desaparecer, substituído por um frio assustador que se agarrava ao ar como silêncio. Tanjiro, você sente isso? A voz de Zenitsu tremeu enquanto ele falava. Suas mãos apertaram firmemente o punho da espada, os nós dos dedos ficando brancos. Seus olhos dourados dispararam para a esquerda e para a direita, examinando a densa floresta como um coelho assustado pronto para fugir. Tanjiro respirou fundo pelo nariz, franzindo a testa enquanto percebia algo tênue, mas inconfundível. Sangue, ele murmurou suavemente. Esse sangue. O rosto de Zenitsu empalideceu, seus joelhos quase dobrando. Por que sempre andamos em direção às coisas ruins? Não deveríamos estar fugindo delas? Nós somos Zenitsu dos caçadores de demônios, Tanjiro lembrou, fazendo gemer e questionar suas escolhas de vida. Você faz isso pelas meninas. Você faz isso pelas meninas. Você faz isso pelas meninas. Ele entoou sua oração como Gyomei. Pare de choramingar, covarde. Inozuki latiu, sua máscara de javali produzindo fumaça do nariz de alguma forma. Sangue significa uma coisa, uma luta. Você não conseguia parecer feliz com isso? Zenitsu gemeu. Inozuki o ignorou, seu corpo musculoso vibrando com antecipação crua. Eu posso sentir. Tem algo por perto. Ele bateu suas espadas lascadas uma na outra com um barulho retumbante. Finalmente. Tanjiro silenciou suavemente. Não vamos chamar atenção antes de saber o que está lá fora. Zenitsu, ainda agarrado à manga de Tanjiro, sussurrou. Mas já estamos aqui, então é melhor. Mova-se, Tanjiro disse abruptamente com um tom sério. O trio parou. O quê? Zenitsu choramingou. A expressão de Tanjiro endureceu, seu nariz se contraiu enquanto ele cheirava novamente. O cheiro de sangue estava mais forte agora. Estava mais fresco. Foi emocionante. Algo está chegando. Eles esperaram em antecipação temerosa, mas isso nunca aconteceu. Parecia que o que quer que estivesse lá fora havia notado sua prontidão, então parou em vez de continuar. O lugar ficou tenso com o silêncio. O trio suava mesmo permanecendo parado. A presença de um demônio era sempre enervante, mas isso era ainda mais. Ou era um demônio em primeiro lugar? Muito quieto, Tanjiro murmurou, mas sua voz em silêncio absoluto soou como um grito. Zenitsu engoliu em seco, seus olhos disparando nervosamente ao redor. O que você quer dizer com muito quieto? A floresta está prendendo a respiração. Os olhos de Tanjiro se estreitaram, até os pássaros pararam de cantar. O aperto de Zenitsu em sua espada aumentou. Isso não é um bom sinal, é? Não, Tanjiro disse suavemente. Não é. Inozuki, no entanto, não se abalou. Seu corpo estava tenso, seus músculos enrolados como uma mola pronta para explodir. Ele também estava com medo, mas o medo parecia excitá-lo. Seja lá o que for que esteja lá fora. Ele rosnou, seus dedos se contraindo sobre os punhos de suas espadas. Eu vou despedaçá-lo. Inozuki Tanjiro falou em tom de alerta. Não tenha pressa. Ainda não sabemos com o que estamos lidando. Não importa, Inozuki zombou. Eu vou derrubar não importa o que. Vamos ficar juntos, disse Tanjiro, sendo a voz da razão entre dois opostos polares mais uma vez. Nós enfrentaremos o que vier pela frente, como um time. Zenitsu engoliu em seco. Um time, eu gosto desse plano. Segurança em números, certo?
Certo, Tanjiro assentiu, oferecendo um sorriso tranquilizador, mas enquanto ele falava, um arrepio percorreu sua espinha. Algo não está certo. Ao pôr do sol, o caminho da floresta os levou a uma clareira onde ficava um antigo santuário, escondido bem no fundo do coração da floresta. A estrutura estava desmoronando, as vigas de madeira desgastadas pelo rio do tempo. Musgo e vinhas rastejavam ao longo das paredes de pedra, e o chão estava coberto de folhas caídas e apodrecidas. O cheiro de sangue era mais forte aqui. Este lugar, Tanjiro sussurrou, estreitando os olhos enquanto examinava a área. "Se é assustador", Zenitsu murmurou, sua voz quase um suspiro. "Por que lugares como esse sempre parecem saídos de uma história de terror?" "Porque são", respondeu Inozuki, mas parecia animado com a perspectiva. Os olhos de Tanjiro caíram no centro do santuário onde um pedestal estava, rachado e gasto. Em cima dele repousava um orbe preto, pulsando fracamente com um sinistro tom esverdeado. "Uau!" Inozuki murmurou, se aproximando. "O que é isso?" "Tenha cuidado", Tanjiro alertou, seus instintos gritando que algo estava errado. "Parece uma bola de gude gigante", Inozuki bufou, erguendo sua espada. "Eu digo que a destruímos." "Não." Tanjiro e Zenitsu gritaram em uníssono. "Por que não?" Inozuki rosnou. "Por quê?" Os olhos de Tanjiro se estreitaram. "Não é normal." A voz de Zenitsu tremeu quando ele deu um passo para trás. Eu não gosto disso. Essa coisa parece errada." A expressão de Tanjiro escureceu quando ele se aproximou, sua mão descansando levemente no punho da espada. "O sangue." Ele murmurou. "Está vindo daqui." O rosto de Zenitsu empalideceu. "O quê?" "Tanjiro." O tom de Inozuki mudou, e seus instintos também perceberam a mudança. Algo. Antes que Tanjiro pudesse terminar, o chão sob o orbe mudou. "Volte." O pedestal rachou, e o orbe se despedaçou com uma explosão ensurdecedora. Um pulso de energia demoníaca irrompeu do centro, enviando ondas de choque pelo ar. O chão tremeu violentamente enquanto tentáculos de sombra irrompiam contorcendo-se como serpentes. "Que diabos?" Inozuki rugiu, saltando para trás para evitar os tentáculos. "Mexa-se!" Tanjiro gritou, empurrando Zenitsu para longe do perigo. Os tentáculos atacaram com uma velocidade assustadora, cortando o ar como chicotes. Respiração do trovão, primeira forma. O covarde foi o primeiro a reagir à situação quando faíscas de relâmpago explodiram de seu corpo. Ishino Kata, Ekireki Isen. Zenitsu se moveu em um borrão de relâmpago, cortando os tentáculos. Sua lâmina estalou como um trovão enquanto ele os cortava, mas mais emergiram da escuridão. "Não está parando." Zenitsu gritou, o pânico crescendo em sua voz. Respiração da água, segunda forma. Tanjiro girou no ar e sua lâmina dançou em um arco fluido, cortando os tentáculos com menos força que a de Zenitsu, mas com mais precisão. Roda d'água. Mas os tentáculos continuam chegando, não importa o quanto eles os cortem. Para cada ponta que eles cortam, mais 3 parecem aparecer. Eles estavam ficando sobrecarregados. "Isso não é normal", Tanjiro murmurou, seus sentidos captando algo muito mais perigoso. O chão começou a se contorcer naquele momento e um demônio surgiu em meio aos tentáculos caóticos. O demônio era alto e magro, com pele azul clara coberta de marcas pretas irregulares. Seus olhos brilhavam com vermelho demoníaco e havia um número escrito em kanji. Um dos 12 Kizuki. Tanjiro disse surpreso. Essa não era a missão de jeito nenhum. O demônio lambeu os lábios, dentes afiados como navalhas brilhando na luz fraca. "Ah, eu estava esperando por uma noite tranquila." Ele ronronou de um jeito muito assustador, mas parece que fui abençoado com um banquete. "Banquete?" Zenitsu rugiu de raiva. "Eu é que como por aqui. Vou te despedaçar." O sorriso do demônio se alargou. "Venha então." Respiração da besta. Segunda presa, Inozuki avançou, suas lâminas se movendo em um borrão para criar um corte em X. Fatiar. Muito lento. O demônio uivou e então se moveu mais rápido do que Inozuki conseguia seguir. Ele apareceu atrás dele em apenas uma fração de segundo. "Inozuki." A voz de Tanjiro soou enquanto ele avançava. Respiração da água, sexta forma. A lâmina de Tanjiro girou em uma espiral mortal, cortando o ar enquanto ele forçava o demônio a recuar. Mizuguruma. Zenitsu, apesar do medo, cerrou os dentes e se moveu para lutar ao lado de seus companheiros. Frequentemente visto como um covarde, Zenitsu era tudo menos isso. Afinal, a pessoa que luta apesar do maior medo deve ser a mais corajosa. Ele era um humano em mente, mas também um guerreiro no coração. Ishino Kata, Ekireki Isen. A batalha que se seguiu destruiu a floresta. Ela continuou por 1 hora ou mais. O trio fez o melhor que pôde para lutar contra um dos novos 12 Kizuki, mas eles ainda não estavam naquele nível. Por mais talentosos que fossem, eles eram jovens e inexperientes. Se o demônio fosse mais habilidoso, talvez tão morto quanto as luas inferiores anteriores, o trio já estaria morto. Mas o demônio era apenas um produto da pressa de Musa em criar demônios mais poderosos. Ele tinha poder bruto, mas não a habilidade de um Kizuki de 12 anos. Mas mesmo assim, isso foi o suficiente para sobrecarregar o trio. "Já chega por enquanto, chega de brincadeira", disse o demônio e curou seus ferimentos em questão de segundos. O trio mal conseguia se segurar, suas respirações soavam como suspiros necessitados e seus corpos doíam de exaustão e ferimentos. Eles estavam começando a perder a esperança de sobreviver à noite. "Minha arte do demônio de sangue, véu do abismo, me permite controlar sombras e moldá-las em tentáculos. Mas não é aí que está meu poder principal", disse o demônio e começou a rir sombriamente. A lua pairava no meio do céu, sua luz iluminava fracamente a floresta, de modo que os olhos vermelhos demoníacos eram muito brilhantes e malignos. "Meu poder principal é meu domínio. Eu sou um deus lá, eu sou imbatível." O demônio abriu os braços e a sombra sob seus pés começou a se expandir rapidamente. Eles eram preto puro e escuridão. "Então venham."
Venham para o meu abismo. A escuridão engoliu o próprio chão em que estavam. Eles não tiveram tempo de reagir. Eles podiam sentir. Eles foram capturados. Eles estavam lentamente afundando na escuridão e no domínio sobre o qual os demônios estavam falando. Um arrepio percorreu a espinha deles. É isso. Eles pensaram coletivamente. Mas então algo aconteceu. Um borrão. Não, nem mesmo um borrão. Parecia mais um tremor de espaço. Tão ridiculamente rápido que ninguém conseguia ver, nem mesmo o demônio. A coisa pegou o demônio e o levou para o chão. Eles afundaram quase imediatamente. A escuridão sob os pés do trio diminuiu e todos os tons pretos se combinaram para formar o familiar orbe preto que eles haviam encontrado no começo. O que aconteceu? Tanjiro perguntou estupidamente. Não sei, mas deveríamos correr. Zenitsu gritou, e seu corpo imediatamente se virou para correr para longe da floresta. Dessa vez, até Inozuki concordou enquanto seguia logo atrás de Zenitsu. E então Tanjiro correu atrás deles, embora seus olhos permanecessem no orbe negro, imaginando o que diabos tinha acontecido com o demônio e o que foi que o levou. Ele sacudiu aquelas cabeças inúteis. Ele estava exausto e não estava em condições de desperdiçar energia se preocupando mais. Eles mal sobreviveram ao encontro. E assim, o trio foi salvo naquela noite e esse encontro os estimulou a trabalhar ainda mais. Ponto de vista em terceira pessoa. Escuridão. Mas não a ausência de luz. Não. Essa escuridão estava viva. Ela se estendia infinitamente, pulsando como um organismo vivo, o ar espesso e sufocante. O chão não era sólido, era uma sombra líquida viscosa e inflexível, engolindo qualquer coisa que a tocasse. Ondas de escuridão escura ondulavam para fora como se o próprio abismo estivesse respirando, um pulso lento e terrível ecoando como um batimento cardíaco moribundo. O horizonte era um vazio sem fim onde o conceito de distância deixava de existir. O céu era uma tela mutável de gavinhas pretas rodopiantes que dançavam e se enrolavam como serpentes. Toda a dimensão era desespero manifesto. Este era o domínio de Kurogami. Um dos membros mais novos dos 12 Kizuki que sobreviveu a uma alta dose do sangue de Muzan e ganhou imenso poder. Ele era um deus aqui. Ou pelo menos era o que se supunha que fosse. Como. A voz do demônio soou além de quebrada enquanto ele estava deitado na sombra líquida. Seus membros estavam cortados em pedaços e ele não conseguia curá-los, algo o estava impedindo. As únicas partes que estavam inteiras eram seu peito, pescoço e cabeça. Ele olhou para cima, cada fibra de seu ser tremeu enquanto ele olhava para os olhos roxos olhando para ele. Eu deveria ser um deus aqui, o demônio soluçou como uma criança, como fui derrotado. Por que me sinto tão assustado? A malícia da vida. Mas o espadachim não respondeu. Ele apenas continuou olhando para ele como se ele fosse algum tipo de verme, menor que uma barata. A dimensão dissolveu-se lentamente depois disso e eles voltaram ao mundo real. O demônio sentiu terra fria em suas costas enquanto a floresta espessa o cercava. O Ashira púrpura continuou olhando para ele com seus olhos frios e indiferentes. E finalmente ele falou. Você consegue ver isso? Ele disse. Você consegue ouvir isso? O quê? O demônio ficou confuso e assustado. Eram apenas os dois na floresta, mas a Ashira estava falando com outra pessoa. Mas quem? Arg! O demônio gritou de dor enquanto Ashira agarrava seu rosto com força e o aproximava ainda mais. Seus olhos roxos olhavam diretamente em seus olhos. Não, ele não está olhando para os meus olhos. Ele está vendo outra coisa. O demônio pensou em completo desespero. O Ashira estava olhando para algo atrás dos seus próprios olhos. Você pode, disse Ashira e então seus olhos ficaram mais frios. Mas o demônio sabia que aqueles olhos não eram para ele. Não faz sentido o que você está fazendo, ele disse. Vou cortá-los quantas vezes forem necessárias. Você está apenas desperdiçando seu tempo. O demônio percebeu que ele estava falando com Muzan Kibutsuji. Fique parado e espere sua vez. Essa foi a última coisa que o demônio ouviu. Ele nem sabia quando Ashira deu o golpe final. Eu estou vindo. Capítulo 167. Ponto de vista em terceira pessoa. A reunião de Ashira. A luz do sol da tarde filtrava-se através das telas de papel, lançando um brilho quente sobre o piso de madeira polida. O leve aroma de incenso pairava no ar, misturando-se ao aroma de chá recém-preparado. Lá fora, o vento agitava as folhas da árvore de sakura e da glicínia, suas pétalas dançando na brisa. Normalmente a reunião seria realizada no pátio, mas como o verão estava no auge, estava quente demais para ficar sob o sol por muito tempo. Portanto, desta vez, a reunião foi transferida para dentro da sede. Os Ashiras estavam sentados em um semicírculo ao redor de Kagaya Obuyashiki, suas expressões variando de curiosidade a alívio silencioso enquanto Kanai Koshi estava sentada entre eles. Já fazia alguns meses desde que ela recuperou a visão, e durante esse tempo, ela vinha treinando e se acostumando com seus novos olhos. Nesse ponto, ela estava bem acima de quando estava no auge e pronta para voltar à ação. Bem-vinda de volta, Kanai, Obuyashiki falou suavemente, seu sorriso sempre gentil entrelaçado com calor, seus olhos claros, embora cegos, pareciam focar somente nela. É uma alegria ter você entre nós mais uma vez. Kanai curvou-se profundamente, sua voz tão suave quanto a brisa. Obrigada, Lord Obuyashiki. Estou honrada em retornar como uma Ashira. Quando ela levantou a cabeça, você podia ver em seus olhos uma certa nitidez que era impossível aos olhos humanos. O brilho tênue de sua visão restaurada tornava seu olhar quase penetrante agora. No entanto, seu sorriso permaneceu gentil, como uma linda flor. Bis, mana, Shinobu sussurrou, sua voz quase pingando de alegria. Fazia meses, mas ver sua irmã recuperar a visão e se juntar a elas nas fileiras ainda parecia surreal. Havia algo nela que sabia que isso deveria ser impossível. Não era o que o destino pretendia que fosse. Mas estava aqui mesmo assim. Alguém havia desafiado o destino. Kanai olhou para sua irmã mais nova e lhe deu um aceno reconfortante, sua mão brevemente roçando a de Shinobu como se dissesse silenciosamente, estou aqui agora. Ela tinha deixado sua irmãzinha lutar a guerra sem ela por muito tempo, mas agora elas estavam juntas novamente.
Então a flor de sabugueiro retorna. Tengen Uzui quebrou o silêncio com um gesto dramático de sua mão, seu sorriso extravagante de sempre se espalhando por seu rosto bonito. Já era a hora. Nossas reuniões estavam começando a ficar muito chatas sem sua elegância, Kanai. Kanai riu baixinho, seus olhos encontrando os de Tengen por um breve momento. Tenho certeza de que todos vocês se saíram muito bem na minha ausência. Por pouco, disse Geiyu. Sem você, esses coringas são difíceis de lidar. Shinobu não é exatamente como você nesse aspecto. Você era a figura da irmã mais velha entre nós, uma voz da razão. Mitsuri Kanroji entrou na conversa com um sorriso radiante, embora seus olhos brilhassem com lágrimas não derramadas de felicidade. Estou tão feliz que finalmente posso trabalhar junto com minha irmã esposa. Quando me tornei uma Shira, você já estava aposentada. Veja, tem sido meu sonho lutar ao seu lado tanto quanto era lutar ao lado de Seiji. Kanai deu um sorriso próprio às palavras doces. Seu sorriso tentou retornar o mesmo brilho que o de Mitsuri, mas isso era impossível. Sanemi Shinazugawa sentou-se perto do fundo, com os braços cruzados, sua carranca habitual presente, mas menos severa. Ele sempre foi do tipo que ficava estranho quando esses momentos saudáveis aconteciam. Ele gostava, embora você não o ouvisse admitir. Tic. Demorou bastante, foi a coisa mais legal que ele conseguiu dizer. Sanemi. A voz profunda de Gyomei Mejima ressoou pela sala, seu corpo enorme e imóvel, mas suas mãos gentilmente entrelaçadas em prece. Deveríamos ser gratos por seu retorno seguro. Muichiro sentou-se com sua expressão distante de sempre, embora seus olhos permanecessem em Kanai curiosamente. Ele sempre a conheceu como a simpática senhora cega da mansão das borboletas, então vê-la entre eles foi um pouco estranho. Obanai permaneceu quieto, seus olhos heterocromáticos brevemente olhando para Kanai antes de se afastarem, embora Kaburamaru, sua serpente, parecesse observá-la com curiosidade silenciosa. Ele estava interessado em saber o quão forte ela era e se ela realmente era digna. Ele não a tinha visto em seu auge antes, então ele estava um pouco cético. Ele odeia mulheres devido ao seu passado traumático, então levaria muito tempo para confiar em Kanai. Talvez isso nunca acontecesse, Mitsuri e Shinobu já estavam forçando. Devemos ir direto ao assunto, disse Geiyu, seu tom tão calmo quanto água parada. O retorno de Kanai é motivo de alegria, mas ainda há demônios para eliminar. Um silêncio caiu sobre a sala com as palavras de Geiyu. A atmosfera alegre foi dispersada enquanto o trabalho pesado pressionava seus ombros mais uma vez, seu dever como os guerreiros mais fortes da humanidade. O dever dos pilares. Você está certa, Tomioka, Kanai disse suavemente, sua voz firme com reslove. Eu posso ter ido embora, mas não esqueci nosso dever. Estou pronta para lutar novamente. Quase todos na sala se lembravam de que Kanai não era apenas uma flor bonita, ela era uma flor com espinhos. Mesmo depois de um ano de aposentadoria, ela não era menor do que qualquer outro Ashira presente. Então suas palavras tinham peso, uma aliada contra a ameaça iminente era sempre apreciada. A flor estava pronta para florescer no campo de batalha mais uma vez. Bom, Sanemi finalmente disse com um rouco, sua voz carregava um tom de respeito. Porque as coisas só pioraram enquanto você estava fora. O sorriso sereno de Ubuyashiki desapareceu com as palavras de Sanemi. Seu rosto estava solene enquanto ele continuava, assumindo a liderança na discussão. Agora que demos as boas-vindas a Kanai Kosho, é hora de discutir a sombra que paira sobre nós. Os Ashira endireitaram as costas e seus rostos refletiam a seriedade de seu mestre. Muzan Kibutsuji, a voz de Ubuyashiki era pouco mais que um sussurro, mas era alta. Não era exatamente a voz que era alta, mas o nome. Houve algum sinal dele, desde o expurgo fracassado? Ubuyashiki perguntou aos Ashiras. Um silêncio pesado encheu a sala. Ninguém falou, nem mesmo o chamativo Tengen fez comentários espirituosos. O silêncio se tornou a resposta. Foi Gyomei quem finalmente quebrou o silêncio. Nada. Nem um traço sequer. Ele se aprofundou nas sombras, como covarde que é. Seus punhos cerraram, as veias saltaram enquanto a raiva fervia sob sua pele de pedra. Mas ele não ficou ocioso. Não, a voz de Obanai era baixa, quase um silvo, enquanto Kaburamaru se enrolava mais forte em seu pescoço. Ele estava se preparando. Preparando. Kanai perguntou. Ela estava um pouco sem noção, já que tinha acabado de retornar e passou os últimos meses se treinando para seu auge novamente. Tengen estalou a língua, seu comportamento geralmente extravagante substituído por uma seriedade sombria. O Lorde Demônio não está apenas se escondendo. O ratinho está evoluindo. Ubuyashiki inclinou a cabeça levemente, confirmando seus medos. Depois da falha na limpeza, Muzan não ficou parado. Sua voz carregava tragédia. Ele aprendeu, e se adaptou. Seiji Shigan nos avisou sobre isso. O expurgo fracassado. Os Ashiras, liderados por Seiji Shigan, empurraram Muzan ao limite e o forçaram a um canto. A noite quase deu origem à vitória final para a humanidade, mas no final, Muzan sobreviveu, embora por pouco. Nós o ferimos, disse Gyomei, sua voz carregada de frustração. Mas não foi o suficiente. E agora, ele está se certificando de que isso não aconteça novamente. As próximas palavras foram ditas por Geiyu enquanto ele resumia a descoberta que ele e Sanemi fizeram nos últimos meses. Ele está dando seu sangue mais do que nunca. Não apenas para criar mais demônios, mas para fortalecê-los além da razão. Geiyu disse e então acrescentou gravemente. Muzan também abandonou o sistema de luas inferior e superior. Os Ashiras coletivamente endureceram com isso. Todos eles fizeram a descoberta de que os demônios eram mais fortes e mais nos últimos meses por si mesmos, mas isso era novidade para eles. Não há mais classificações, Sanemi falou dessa vez. Apenas os 12 demônios da lua.
Todos eles infundidos com tanto poder quanto podiam suportar sem enlouquecer, alguns enlouqueceram. O Lorde Demônio não é tão exigente quanto costumava ser, ele não faz exceção para aqueles que considera dignos, ele apenas os empurra para seus limites. O quarto parecia ficar mais frio. Isso significa que Mitsuri parou de falar com um pouco de medo e nervosismo. Ele está se preparando para a guerra. A voz de Gyomei era tão pesada quanto a própria terra. Uma guerra onde cada uma de suas 12 luas será tão forte quanto poderia ser. Todas elas podem ser tão fortes quanto a lua superior anterior, ou mais fortes. Isso é loucura, comentou Kanai. De fato, Shinobu concordou com sua irmã. Até mesmo demônios que nunca teriam subido além das luas inferiores agora foram levados a limites inimagináveis. Seus corpos, sua regeneração, tudo foi aprimorado. Sanemi zombou. Não que isso importe muito, nós só temos que matá-los com mais força. Vocês podem ver isso como desfavorável, mas eu vejo isso como desespero. Muzan Kibutsuji, aquele filho da puta está desesperado porque ele sabe que esta geração é a mais forte que já existiu. Nossa geração porá fim a este conflito centenário. Ele está se preparando para uma guerra que garante sua derrota, disse Sanemi. Foi reconfortante de certa forma. Sanemi pode não ser o mais inteligente entre eles, mas ele tem uma perspectiva única sobre uma situação que um gênio nunca sequer imaginaria. Sua confiança e bravura imprudente incutiram encorajamento a todos na sala. O silêncio tomou conta da sala novamente, mas dessa vez os Ashiras pararam de pensar em si mesmos como vítimas e passaram a pensar em si mesmos como vencedores da situação. E quando eles imaginavam a vitória, ele aparecia coletivamente em suas mentes. O pilar dos pilares. Obanai murmurou Muzan Utemi. E com razão. Seiji Shigan havia subido além do que qualquer espadachim deveria ser capaz. Ele era aquele que podia enfrentar sozinho o Lorde Demônio e também era aquele que dominava a lendária respiração do sol. Sem mencionar que ele era mestre em todos os outros estilos de respiração. Falando nisso, por quanto tempo esse filho da puta pretende desaparecer em seu treinamento isolado? Sanemi perguntou com uma veia saltando na testa. Já se passaram 8 meses desde que Seiji saiu para treinar e ainda não havia sinais dele. Nenhum Ashira o viu desde então. Não sabemos, mas o que sabemos é que ele não está parado em seu treinamento, disse Jiyu. O cara continua tão eficiente quanto sempre. Se nossas descobertas forem verdadeiras, ele tem matado mais demônios do que todos nós juntos. Ele soltou uma risada cheia de descrença. Seiji com seus olhos poderosos sempre teve facilidade em matá-los. Ele podia notar arte demoníaca, ver através de covis escondidos, localizar demônios a quilômetros de distância e ele também era o Ashira mais rápido. Missões que magicamente se resolveram sozinhas. Quando os matadores de demônios foram para a designação da missão, tudo já estava feito. Sem mencionar as muitas pessoas que relataram que foram salvas por uma figura misteriosa, Jiyu concluiu. E os gritos? Perguntou Tengen. Esses também. Demônios foram encontrados, cortados em pedaços finos, mas eles não se regeneram ou morrem até que o sol nasça para matá-los. No começo pensamos que eles estavam sendo massacrados até que sua regeneração quebrasse, mas muitos casos disseram que é impossível. Um demônio talvez, mas a noite não é longa o suficiente para colocar vários demônios nesse estado, respondeu Jiyu. O que vocês acham que acontece? Tengen perguntou com um arquear de sobrancelhas. Ele esfregou o queixo para parecer mais pensativo do que realmente estava. Na verdade, ele estava apenas esperando. Não faço ideia, mas talvez ele tenha descoberto algo. Uma nova técnica, talvez? Somos tão ignorantes quanto todo mundo, respondeu Shinobu, para cada garota na vida de Seiji. Tengen apenas deu de ombros. Mas chega disso, vamos deixar Seiji fazer as coisas de Seiji. Não podemos contar com ele toda vez que precisamos vencer, disse Shinobu e fez uma pequena pausa. Seus olhos se voltaram para o Buesiki como se pedissem uma permissão tácita e ele assentiu. Ela respirou fundo e revelou o que tinha a dizer. Uma notícia que mudaria tudo. Encontramos uma cura, ela disse. Capítulo 168. Ponto de vista em terceira pessoa. Encontramos uma cura, disse Shinobu. A curta pausa que se seguiu foi cheia de cérebros processando as palavras. Você quase podia ouvir as engrenagens mudando na cabeça de todos. Os olhos de Ashira se estreitaram em uníssono, sua atenção agora totalmente voltada para Shinobu. Uma cura. A palavra ecoou na sala. Era uma pergunta coletiva que pairava no ar e cabia a Shinobu responder. Nem mesmo Kanai sabia a resposta, então ela olhou para sua irmãzinha curiosamente. É exatamente como parece. O sorriso calmo de Shinobu não vacilou. Uma cura, para reverter a demonização. O quê? Uma exclamação coletiva. Uma onda de choque se espalhou pelos Ashiras. A expressão geralmente extravagante de Tengen foi substituída por pura descrença. Você está me dizendo que podemos desfazer o que Muzan fez? Sim. Como? A voz de Jiyu era baixa, mas a intensidade por trás de sua pergunta era palpável. A expressão de Shinobu se suavizou enquanto ela falava, sua mente brevemente relembrando as noites sem dormir, as inúmeras provações e os obstáculos impossíveis que eles superaram. Lady Tamayo e eu. Ela começou, como você sabe, nós temos trabalhado juntas por um tempo e finalmente fizemos um avanço com nossa pesquisa. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de alguns Ashira. Eles tinham ouvido falar disso na última reunião de Ashira, mas nunca pensaram que daria frutos tão rápido. Tamayo? A voz de Obanai era quase um sussurro, sua cobra Kaburamaru sibilando suavemente como se sentisse o peso do momento. O demônio, que traiu Muzan. Sim, Shinobu confirmou, sua expressão ficando séria. Ela tem pesquisado a natureza do sangue de Muzan por séculos. Com minha ajuda e o material de pesquisa que obtivemos do expurgo fracassado, célula de Muzan, desenvolvemos um soro. Um que pode quebrar o sangue de Muzan e reverter seus efeitos. Basicamente, ele pode transformar demônios de volta em humanos.
Você está dizendo. A voz de Mitsuri tremeu levemente e suas mãos agarraram seu peito enquanto seus olhos brilhavam com esperança. Demônios, podem ser salvos? A tensão fez uma pausa e todos piscaram antes de se virarem para ela em igual descrença. Shinobu apenas disse enquanto olhava ao redor, imaginando se ela diria algo estúpido novamente. Ela era pura demais para este mundo. Sim, Shinobu assentiu gentilmente. Ou podemos enfraquecê-los para mortes mais fáceis. Todos concordaram com a última parte. Essa era a intenção principal o tempo todo. Era menos para salvar demônios, mas mais para matá-los mais facilmente. Mitsuri apenas piscou como uma coruja para isso. O pensamento nunca passou pela sua cabeça, mas ela sentiu, certo. Há problemas, no entanto. Sua voz era firme, mas o peso da decepção era inegável. É extremamente difícil produzir o soro e leva tempo. Também havia um problema com o que acontece quando os demônios se transformam novamente em humanos com resultados variados. A maioria morre alguns dias depois de se transformarem novamente em humanos. Você sabe por que isso acontece? Gio perguntou pensativo, ansioso para aprender mais sobre a nova descoberta. Temos uma teoria, forte, mas não certa porque os pacientes apresentam resultados variados devido a diferentes componentes, começou Shinobu, entrando no modo médico. Deixe-me explicar. A cura funciona quebrando as células demoníacas e retornando-as ao seu estado humano normal. Mas isso pode ser mortal, especialmente se eles forem demônios por muito tempo. Ela permitiu que os outros assimilassem a informação antes de dar uma longa e sinuosa explicação sobre o porquê de ser mortal. Quando alguém se torna um demônio, seu corpo passa por mudanças celulares extremas. Suas células se regeneram a uma taxa extraordinária para curar feridas, regenerar membros e até mesmo sustentar órgãos que deveriam ter falhado. Todos nós conhecemos isso como regeneração demoníaca. É por isso que eles só podem morrer pela luz do sol ou pela lâmina de Nichiren. Mas essa regeneração rápida tem um custo alto. Ela disse e continuou. As células humanas têm um limite natural para quantas vezes elas podem se dividir e regenerar. É chamado de limite Hayflick. Uma vez que uma célula se divide cerca de 40 a 60 vezes, ela não pode mais se replicar. Os demônios empurram esse limite muito além do que é natural e deixam suas células se regenerarem rapidamente para se curar. Células que deveriam se dividir e regenerar ao longo da vida muitas vezes queimavam em segundos. E quando essas células acabavam, ela parou. Eles têm que encontrar uma maneira de repor essas células. Kanai, que também é uma especialista médica, deixa escapar e seus olhos se arregalam em choque absoluto. Eles comem pessoas, Shinobu confirmou. Acho que sabemos porque eles não comem animais. Eles precisam de células humanas. A revelação chocou todos os Ashira na sala, mas Shinobu continuou. O ponto principal da discussão deles nunca foi como a biologia demoníaca funcionava. Então, de qualquer forma, quando a cura retira suas células demoníacas, e eles não podem comer humanos como uma espécie de recarga, o que resta é um corpo que ultrapassou seu limite regenerativo. Suas células humanas não podem mais se renovar, não podem mais se reparar. Elas estão biologicamente gastas. Seus corpos entram em colapso. Não é imediato, mas ao longo dos próximos dias, seus órgãos começam a falhar um por um. O coração enfraquece, o fígado se deteriora e os pulmões ficam fracos demais para funcionar. Seus corpos simplesmente desligam. Em essência, eles morrem de velhice. Shinobu terminou sua explicação. É por isso que não usamos em Rengoku. O soro precisa de mais ajustes. Um longo silêncio se estendeu dentro da sede enquanto eles absorviam a informação. Kanai, em particular, estava intrigada. Ela se amaldiçoou por não ter pesquisado tal coisa antes. Ela definitivamente deveria conversar com a irmã sobre esse assunto quando elas retornarem. Quanto tempo demora para preparar uma dose? Perguntou Muichiro. Sua mente jovem sendo uma das mais rápidas a processar as novas informações e ele já estava pensando na próxima coisa. Semanas, às vezes meses para uma única dose, Shinobu admitiu, seu tom cheio de frustração. Não é algo que podemos produzir em massa. Ainda não. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. O que significa? A voz de Sanemi era sombria, seu maxilar estava cerrado com força. Não podemos desperdiçá-lo com qualquer demônio. Correto. Os olhos de Shinobu encontraram os dele, um entendimento compartilhado passando entre eles. Deve ser usado em demônios que são fortes, aqueles que podem virar a maré a nosso favor se puderem ser restaurados. Devemos ser estratégicos, seletivos. Luas superiores, Gio murmurou suavemente, estreitando os olhos quando percebeu. Ou o que sobrou delas. Exatamente. Shinobu assentiu. Se pudermos transformar até mesmo um dos mais fortes de Muzan de volta em humano, isso pode mudar o equilíbrio de poder. O soro também age como veneno para os demônios, eles ficarão mais e mais fracos até que voltem a ser humanos. Pode ser vital derrotar demônios poderosos, até mesmo o próprio Muzan. Uma resolução arrepiante ecoou em suas palavras, uma que fez até Sanemi concordar com a cabeça em aprovação severa. Isso muda tudo. A voz de Kanai era quase um sussurro, seus olhos distantes como se processassem as possibilidades. Uma cura, para demônios. Mas Kanai não era uma mulher ingênua, seus olhos imediatamente se estreitaram diante de uma possibilidade. Mas se Muzan descobrir isso, ele não vai. Os olhos de Shinobu endureceram, sua voz não deixando espaço para dúvidas. Tamayo e eu garantimos que a fórmula seja mantida em segredo. E mesmo que algo aconteça conosco, escrevemos a fórmula e tomamos várias medidas para garantir que o conhecimento seja passado adiante. Ainda assim, precisamos ter cuidado. Kanai insistiu, a paranoia de Muzan só vai crescer se ele descobrir isso. Pode fazer com que ele fuja do país completamente ou ele não vai parar por nada para nos destruir. Um silêncio pesado caiu mais uma vez, mas dessa vez, era diferente. Os Ashiras estavam cheios de esperança. O que começou como uma discussão sobre o quão sombria era a situação, no final todos tinham esperança queimando em seus corações. Eles podem vencer. Eles devem vencer. Eles vencerão a guerra.
Capítulo 169. Ponto de vista em terceira pessoa. Castelo do Infinito. O Biva de Nakimi ecoou suavemente pela dimensão infinita. Seus dedos, finos e sem vida, dedilhavam as cordas com uma precisão assustadora. As paredes do castelo infinito se moviam e dobravam a cada nota, dobrando a realidade como se o próprio espaço se curvasse à sua vontade. Corredores escuros se retorciam infinitamente, e salas apareciam e desapareciam em um ciclo eterno de caos. Seu olhar, frio e distante, permaneceu fixo no vazio infinito à sua frente. Embora seus lábios nunca se movessem, seus pensamentos se estendiam além dos limites de seu domínio. Seu único olho com veias carmesim via além do que estava na frente dela. Eles estavam vendo através dos pequenos globos oculares demoníacos que vagavam pelo mundo humano. Ela estava explorando, procurando e encontrando. Seu único olho parou e suas pupilas aumentaram a uma proporção ridícula. Foi realmente um privilégio horrível olhar para ela. Eu encontrei, ela disse finalmente. As palavras reverberaram pela dimensão, carregadas por cordas demoníacas de seu Biva, de modo que se estendiam infinitamente. A mansão das borboletas. Havia uma pitada de alívio e alegria em sua voz. Ela estava procurando muito e arduamente. Os matadores de demônios sabiam como detectar sua técnica através do aviso de Seiji e também, a mansão das borboletas estava escondida por Lady Tamayo e Yushiro. Levou muito tempo para ela encontrar esse único local. Ela teve que prender um dos olhos na órbita vazia de um matador de demônios ferido para ter um vislumbre da mansão das borboletas. Mas depois de todo o trabalho, ela conseguiu. Ela completou sua missão. Uma presença veio sobre ela em um instante. Houve silêncio, mas mesmo naquele silêncio, o peso da malícia de Muzan pressionou o espaço ao redor dela. Estava mais forte do que antes, não mais refinado. Você tem certeza? Sua voz soou desnecessariamente cruel, mesmo quando ele fez uma pergunta simples. De fato, Muzan havia se tornado amargo ao longo do ano. Como não poderia quando os humanos condenados, especificamente o espadachim roxo, não paravam de enfurecê-lo? A mensagem de zombaria que Seiji enviava através dos demônios derrotados era um lembrete constante de sua desgraça. Sim, Nakimi murmurou suavemente, seus dedos dedilhando outra nota. O santuário deles, onde eles consertam seus quebrados. Uma pausa, e então o sorriso mais malicioso se espalhou pelo rosto de Muzan. Era a hora de vingança. Eles se arrependeriam de ter merecido sua ira. Muzan estava pronto para desencadear a morte entre os humanos inferiores. Convoque-os. A ordem era absoluta, uma sentença de morte sussurrada à existência. Convoque os 12. Os dedos de Nakimi se moveram novamente, mas dessa vez o som era mais pesado, mais escuro. Portais começaram a se abrir através das dimensões, alcançando através das sombras para tocar aqueles cuja presença havia permanecido oculta por muito tempo. A arena carmesim. O chão estava manchado de vermelho, a cor de sangue e carne. Você podia ver pontos brancos ocasionalmente em meio à vermelhidão, eram pedaços de ossos e dentes. A casa estava imóvel no centro de um campo de batalha desolado. Os corpos de incontáveis demônios cobriam o chão ao redor dele, reduzidos a nada mais do que cinzas e sangue. Membros quebrados. Crânios despedaçados. O fedor de sangue e podridão era espesso no ar. Outro festival demoníaco tinha acabado de terminar. A casa murmurou sua voz quase um sussurro. Sua mão, ainda pingando sangue, cerrou-se firmemente. Nenhum deles era forte o suficiente. O festival demoníaco era a reunião de demônios, todos aqueles que buscavam mais poder. Eles eram jogados em uma arena e obrigados a lutar contra a casa sozinhos. Aqueles que o impressionavam o suficiente recebiam mais sangue de Muzan para ficarem ainda mais fortes. Mas esse festival foi uma perda total. Esses novos demônios eram todos uma decepção total. Patético. Os olhos de Akaza se estreitaram enquanto ele olhava para o último demônio que havia matado, seu corpo reduzido a cinzas fumegantes. Lord Muzan me disse para encontrar força, e tudo que encontro é fraqueza. Sua voz era fria, cheia de frustração. Onde eles estão? Alguém, digno. Alguém que pode ficar de pé e lutar. Esses demônios nunca sobreviveriam a mais poder. Eles não são fortes o suficiente para lidar com isso, disse Akaza e alisou o cabelo para trás. Há quanto tempo ele não faz isso? Realizando esses incontáveis festivais para encontrar demônios fortes e dignos o suficiente. Um ano talvez? Bing! Um suave dedilhar de um biva ecoou pela arena sem vento. A cabeça de Akaza se levantou. Seus olhos se estreitaram. Os lábios se curvaram em um sorriso perverso enquanto ele olhava para a distorção no espaço. Certo, já faz um ano. Monte Natagumo. Nas profundezas de uma floresta onde o luar mal tocava o chão, Rui estava sentado no topo de uma árvore grossa e retorcida, cercado por sua família. Sua mãe se ajoelhou ao lado dele, penteando gentilmente seu cabelo com mãos trêmulas. Seu corpo era frágil, seu rosto marcado pela exaustão e pelo medo, mas ela nunca parou. Seus movimentos eram cansados, mas precisos. Perfeito, Rui sussurrou suavemente, sua voz cheia de uma serenidade arrepiante. Você está indo bem, mãe. Ele se inclinou em direção ao toque dela, seus olhos vermelhos semicerrados como se estivesse perdido em um sonho. Abaixo dele, seu pai estava rígido, sua forma monstruosa elevando-se sobre os outros demônios. Seu rosto estava contorcido em uma máscara de paciência forçada, mas suas mãos tremiam com violência mal contida. Pai, a voz de Rui era calma, mas firme. A figura imponente estremeceu e abaixou a cabeça imediatamente. Proteja a família. Não me decepcione novamente. Esse sim, Rui-sama.
A voz do pai retumbou, carregada de raiva reprimida. À direita de Rui, irmão e irmã estavam parados imóveis, suas expressões vazias. Bonecos presos por seda, seus olhos vazios de vida. Estamos todos, juntos. A voz de Rui continha uma sensação distorcida de contentamento. Uma família perfeita. A teia ao redor deles brilhava ao luar, esticando-se para longe, prendendo qualquer coisa infeliz o suficiente para tropeçar nela. Borboletas lutavam contra os fios, suas asas frágeis estalando enquanto a seda se contraía mais. Os lábios de Rui se curvaram no sorriso mais inocente, quase infantil. Eles sempre quebram. Ele sussurrou suavemente. Mas você, mãe, você nunca quebra. Sua mãe estremeceu, mas não ousou parar de pentear seu cabelo. E então o silêncio foi quebrado. Uma única nota de um bivo ecoou pelo ar. Rui inclinou a cabeça. Ah não, meu momento em família foi perturbado. Mas é o Lord Muzan. Então não posso ignorar, ele disse em um tom choroso como uma criança mimada. Mãe, diga a ele para parar de me fazer tarefas, ele pediu. Mãe, por favor. A mãe tremeu ainda mais, presa entre o medo de Muzan e seu suposto filho. Então você não ajuda seu próprio filho por medo, hein? Que tipo de mãe você é? Rui perguntou. A respiração da mãe engatou antes que sua cabeça fosse arrancada por um fio. Rápido demais, ela não teve tempo nem de implorar. Acho que não tenho escolha, disse Rui enquanto caminhava em direção à porta no chão. Ferrovia Conitosa. Imu estava preguiçosamente deitado no topo de um trem em alta velocidade, com o corpo esticado no teto enquanto o vento soprava em seus cabelos. Ah, o som dos corações mortais. Seus ouvidos tremeram enquanto ele ouvia o zumbido rítmico dos sonhos dos passageiros abaixo. Tantos sonhos. Um sorriso torto surgiu em seus lábios enquanto seus dedos dançavam no ar, tecendo fios de pesadelos em suas mentes frágeis. O que devo mostrar a eles hoje à noite? Sua voz era quase brincalhona, mas havia uma ponta de crueldade sob a superfície. Um reencontro com seus entes queridos mortos? Ou talvez, o medo de nunca acordar? Um grito abafado ecoou de dentro do trem. Ah, assim é melhor. Imu riu suavemente, seu corpo se movendo enquanto ele se espreguiçava. Ele se maravilhou com a quantidade de controle que tinha, a quantidade de poder fluindo por seus membros era irreal. De fato, era isso que ele sempre sonhou. Ser tão forte. Mas então, um arrepio percorreu o ar, uma vibração familiar ecoou por seus ossos, um som que despertou algo profundo dentro dele. O Biva. O sorriso de Imu se alargou, seus olhos brilhando com prazer sádico. Finalmente. Sua voz era quase um sussurro. Eu estava ficando entediado. Um templo abandonado. Antengu se encolheu nas sombras de um templo em ruínas, sua forma frágil tremendo enquanto ele apertava os joelhos contra o peito. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Sua voz era um sussurro trêmulo, olhos correndo de um lado para o outro, procurando por inimigos invisíveis. Eles vão me encontrar. Eles vão me machucar. Seus dedos ossudos arranharam o chão, abrindo sulcos profundos na terra enquanto o medo consumia. Não, eu não fiz nada de errado. Um rosnado baixo ecoou de dentro de seu corpo. Covarde. Antengu estremeceu. Você choraminga como um cachorro, a voz de Sekido, cheia de raiva, trovejou em sua mente. Eles vão nos separar se você continuar se encolhendo. Outra voz, suave e calma, falou suavemente. A diversão de Karaku estava presente em cada palavra. Talvez, mas o medo torna as coisas muito mais deliciosas, não é? A risada de Uroji ecoou em seguida, selvagem e indomável. Eu digo, deixe-os vir. Vamos ver quem sobrevive. Os olhos de Antengu dispararam em todas as direções, seu corpo tremendo ainda mais. Ele não mais. As diferentes personalidades dentro dele. Ele as odiava, elas sempre lhe traziam problemas e sempre o tornavam um alvo. Não é ele. Ele era a vítima aqui, sempre levando a culpa pelo que essas pessoas dentro dele faziam. Ele nunca cometeu esses crimes, não. Não era ele. Mas então, um som perfurou a loucura. O dedilhado de um biva. As vozes silenciaram. O tremor de Antengu cessou, seus olhos arregalados de terror. Não. Mas ele tinha que se mover em direção ao portal mesmo assim. Ele nunca quis isso, ele jurou, mesmo com um largo sorriso em seu lugar. Ele era um demônio que nunca parava de culpar. A Vila Tsumago. O chão rachou e chiou sob os pés de Daio. O ar ao redor dele brilhava com calor, e o céu acima refletia o brilho ardente de sua raiva. Veias derretidas pulsavam através de sua pele semelhante à obsidiana, o brilho sob sua carne lembrando rios de lava correndo por uma montanha vulcânica. A vila abaixo dele era uma ruína. Casas derretidas, e a terra estava chamuscada além do reconhecimento. Cinzas e brasas dançavam no ar, carregadas pelo vento como mensageiros da morte. Senti calor, disse ele, mas foi passageiro. O calor do amor e o calor sempre tiveram similaridades em sua mente. Ele passou anos vagando pelo mundo, queimando coisas para sentir o calor que havia perdido há muito tempo. A fornalha viva buscava calor. Ele o sentia, às vezes, mas elas nunca duram. As chamas refletidas em seus olhos diminuíram um pouco quando ele inclinou a cabeça para cima, sentindo algo. Um pulso. Uma vibração familiar ecoou pelo ar. Não. Mais alguma coisa para queimar? A galeria das máscaras. Máscaras. Inúmeras máscaras. Eles se alinhavam nas paredes da câmara onde Omburo estava, seus dedos traçando suas expressões esculpidas com uma reverência que só ele entendia. Cada máscara era um rosto que ele havia reivindicado, uma alma devorada e imortalizada por meio de sua arte distorcida. Qual delas devo usar esta noite? Sua voz ecoou enquanto suas máscaras mudavam, se transformando e distorcendo a cada momento que passava. Uma máscara sorriu maliciosamente. Alegria. Outro zombou. Raiva. Um terceiro chorou silenciosamente.
Desespero. Enquanto ele contemplava, a leve vibração do chamado de Nakimi chegou até ele. As máscaras de Omburo pararam por um momento. A mansão das borboletas. Vou precisar usar minha melhor cara. Uma risada baixa escapou de seus lábios, e sua máscara começou a mudar mais rápido. Mas há tantos rostos para usar. Os demônios das 12 luas se reuniram novamente após um ano, o prazo que Muzan havia dado a eles para aumentar seu número e poder. Era a reunião da morte. O desastre se aproxima na esperança de apagar a esperança da esquadrão de caçadores de demônios. Seu lugar de cura. A mansão das borboletas. Foi o início da guerra final. Capítulo 170. Ponto de vista em terceira pessoa. O Castelo Infinito era um reino de caos controlado, onde a realidade se dobrava e se distorcia sob o controle de Nakimi. As paredes mudavam infinitamente, os corredores se estendiam até o infinito, e a escuridão opressiva pressionava tudo. Os cômodos eram cubos de uma estrutura maior, a dimensão era como um cubo mágico em constante mudança que buscava o padrão perfeito que não existia. Mas a dimensão pareceu parar por um momento quando ele chegou. Baque. Um forte impacto ecoou pelo castelo. A casa, o segundo mais forte entre os demônios das 12 luas, após um ano inteiro de treinamento e tendo acesso ao sangue de Muzan, ele se tornou forte o suficiente para rivalizar com o Morto Doma Superior 2. Ele aterrissou com um estrondo ensurdecedor, o chão abaixo dele rachando com a força. Seu torso nu brilhava sob a luz fraca das lanternas amarelas. Era um corpo construído para a guerra. Tic. A casa se levantou, tirando a poeira imaginária dos braços enquanto examinava os arredores. Mesma maldita entrada. Já fazia um ano desde o comando de Muzan. Um comando para ficar mais forte e encontrar mais demônios adequados para 12 luas. Um ano se passou enquanto os demônios se preparavam e fortaleciam suas forças para uma guerra iminente contra os humanos. Humanos que a casa ainda não conseguia levar a sério porque nunca havia encontrado alguém digno. Mas, novamente, o mesmo poderia ser dito para os demônios. A casa podia contar nos dedos de uma mão os seres que eram seus iguais ou mais que vagavam por este mundo. O ano que passou não aumentou esse número. Ele esperava encontrar pelo menos um candidato digno, mas... nenhum, a casa murmurou baixinho. Sua mandíbula se apertou enquanto memórias de festivais demoníacos fracassados passavam por sua mente. Mas então, como se quisesse provar que seus próprios pensamentos estavam errados, ele apareceu. Ainda pensando nos fracos? Uma onda de calor pulsou pelo espaço. Daio. Sua chegada foi marcada por um brilho derretido que distorceu o ar. Pele parecida com obsidiana pulsava com veias brilhantes de lava derretida, uma fornalha viva em forma humana. Seus passos eram lentos e deliberados, e cada movimento deixava leves marcas de queimadura no chão de madeira. Talvez nem todos tenham falhado. A casa pensou em sua mente antes de se virar para o novo demônio. Você está atrasado, disse a casa. E você é impaciente, respondeu Daio e parou ao lado de a casa, ombro a ombro com o demônio mais velho. O olhar de a casa endureceu. Daio ficou muito mais forte desde a última vez que o viu. Daio foi o único sobrevivente do primeiro festival demoníaco de Akaza um ano atrás. Daio foi o único que impressionou a casa o suficiente para receber mais sangue de Muzan, um presente que o transformou em algo monstruoso. Agora, eles estavam em pé de igualdade. Mas a igualdade não apagou o respeito oculto que Daio tinha por a casa. Era sutil, enterrado sob camadas de arrogância derretida, mas estava lá. Daio tinha visto a força de a casa em primeira mão, tinha suportado a brutalidade de seus punhos e emergiu mais forte por causa disso. Mas Daio nunca expressou esse respeito. Não em voz alta. Porque reconhecer isso seria admitir que a casa ainda estava acima dele. E Daio acreditava que ele já era igual, se não mais forte que o demônio a casa. Os dois ficaram lado a lado por um tempo, uma arma viva e uma fornalha viva. Suas energias se chocaram sem que um único golpe fosse trocado. Por fim, a casa sorriu e risadas divertidas vibraram no ar tenso. Você realmente acha que pode me derrotar? Isso é hilário, a casa riu, mas ele não odiou. Era uma completa tolice que Daio acreditasse que poderia alcançar a casa em um ano quando o demônio em questão havia estudado a arte da guerra por mais de um século. Eu adoraria ver o que te deixa tão confiante nas próximas lutas. Talvez se você me impressionar o suficiente, eu te darei a honra de te derrotar, disse a casa com um sorriso de sede de batalha. O som de uma corda pesada vibrando no ar e no espaço distorcido, enquanto uma figura se materializava do nada. Eimu, semelhante a um samurai. Sua chegada foi graciosa, como se ele flutuasse em vez de andar. Um olhar em seus olhos e você poderia dizer que ele tem poucos, nenhum parafuso a perder. Atenção! A voz de Imu era um zumbido suave e assustador. É inebriante. Ou talvez ele não tivesse nenhum parafuso na cabeça. A casa o ignorou. Daí o mal lhe lançou um olhar. Ele não era digno aos olhos deles. Ambos se chamavam guerreiros, mesmo sendo demônios, mas Imu não era. O manipulador de sonhos era o tipo de pessoa que eles menos respeitavam. Isso é triste. Por que não me inclui em seus joguinhos? Prometo que não vou jogar duro, Imu disse enquanto se colocava entre a casa e Daio. Outro pulso apareceu no tecido do espaço. Rui. O demônio infantil se materializou como se estivesse entrando por uma porta invisível, sua pele de porcelana brilhando fracamente sob a luz fraca do castelo. Seus olhos carmesins examinaram a reunião, cheios de desdém silencioso. Sozinho. Sua família não estava com ele dessa vez e quando sua família não estava lá, Rui ficava de mau humor o tempo todo. Não tem família hoje? Imu murmurou, fingindo surpresa. Calha a boca, disse Rui com a voz distante, mas de um jeito que nenhuma mente sã não iria querer pressioná-lo. A pequena aranha sente falta da mamãe aranha? Imu sussurrou, provando sua insanidade. E então,
Fios vermelhos envolveram seu corpo, mais rápido do que ele conseguia reagir. Quando seus olhos se arregalaram em alerta, seu corpo demoníaco já estava picado pelos fios, cortando-o em finas folhas de carne. Você é um garoto muito rude, não é? A voz repentina de Imu atrás de seus ouvidos assustou Rui. Rui lançou suas garras, mas atingiu o ar. Ele piscou uma vez, depois duas, antes de agarrar seu próprio pescoço e arrancar sua carne. Um súbito lampejo de dor e então, ele abriu os olhos. Rui se viu parado na frente dos outros demônios. A casa e Dai olhavam para ele com olhos curiosos enquanto Imu tinha um sorriso divertido no rosto. Aquilo foi um sonho, Rui pensou consigo mesmo, e então seu rosto ficou ainda mais sombrio. Ele ficou mais forte. Talvez Rui não devesse passar a maior parte do tempo com a família. Ele era um prodígio, mas o talento só o levaria até certo ponto. Se ele quisesse viver sua vida familiar perfeita, ele precisava de poder. Sabe, em vez de fingir, por que não se entregar a mim? Imu disse em um tom sugestivo, eu prometo fazer você sonhar o sonho perfeito, onde você tem uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, tudo o que você sempre desejou ter. Rui ficou em silêncio. Imu sorriu ainda mais. Nesse momento outra voz soou na dimensão. Dessa vez era um gemido lamentável. Não, 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 não. Suas palavras e tom projetam medo e nervosismo. Antengu, o demônio frágil e trêmulo tropeçou em uma distorção. Seus olhos dispararam ao redor, arregalados de paranoia e terror. Eles vão me encontrar, eles vão me machucar. O fracote está aqui. Dai o mal olhou para ele. Por que ele ainda existe? A casa murmurou seus pensamentos honestos. Antengu rastejou para longe dos outros demônios e se escondeu em algum lugar entre as escadas rolantes. Ele se sentia seguro quando não era visto. Ele não conseguia suportar ficar com todos aqueles demônios malignos e poderosos. Ele era apenas um homem inocente puxado para essa situação amaldiçoada. Ele não tinha feito nada de errado e ainda assim todos estavam querendo matá-lo. Não foi justo. Ombura chegou mais civilizado. Ele usava um sorriso agradável no rosto que tinha pontos ao redor para mostrar que era na verdade uma máscara de pele. Seus passos ecoavam pela dimensão em mudança e aonde quer que ele fosse, ele trazia um arrepio assustador consigo. Ninguém queria falar com ele. Eles apenas reconheciam sua existência e nada mais. Mas Kaigaku era o oposto. Ele veio do espaço distorcido com um clarão ofuscante de relâmpago azul. Trovões irromperam pelos corredores mutáveis do castelo infinito, iluminando o espaço por um instante. Ele estava no centro da perturbação, crepitando com eletricidade residual que dançava por sua pele. Seus braços estavam cruzados, e seus lábios se curvaram em um sorriso presunçoso e arrogante. Tic. Ele zombou, seus olhos estreitos varrendo os demônios reunidos. Eu não sei o que eu estava esperando, mas eu esperava mais. A presença de Kaigaku era como uma tempestade que se recusava a ser ignorada. Seus olhos, eles brilhavam com excesso de confiança. Olá, sou o cara novo. A casa piscou com o rosto sério enquanto Daio brilhava com irritação fervente. Até Rui, que estava pensando silenciosamente após seu encontro com Imu, virou seus olhos vermelhos para Kaigaku com irritação mal disfarçada. Esse sangue novo é sério? Perguntou Umburo com um sorriso amigável. Kaigaku apenas riu, que soou como um demônio bêbado de novos poderes, o que ele era. Ele sentiu que poderia derrotar qualquer um no mundo, exceto Muzan. Não precisa fingir, nenhum de vocês pode lidar com o sangue do Lord Muzan do jeito que eu posso. Eu superei todos vocês. Eu posso matá-los com a limitação de um humano. Imagine o que eu posso fazer com vocês agora, demônios, Kaigaku disse com um sorriso. Mas não precisam se incomodar, não vou perturbar nenhuma hierarquia que vocês tinham. Vou apenas deslizar até o topo Ele não completou a frase, ele simplesmente morreu. Ou pelo menos foi o que ele pensou. Pelo menos foi o que eles viram. A presença dele roubou o ar dos pulmões deles. Kaigaku estava completamente congelado. A única coisa em sua mente era como ele sentia pena de si mesmo. Estranho. Por que ele se sentiria assim? Fique em silêncio. Não foi gritado. Não foi falado em voz alta. Mas virou regra. Embora não houvesse mais uma classificação entre os demônios das 12 luas, os mais fortes permaneciam os mesmos. Kokushibo. Depois de um ano de expectativa que levou ao treinamento, ele ficou ainda mais forte. Seus ossos enferrujados estavam de volta ao seu auge, como se ele estivesse pronto para lutar contra Yorishi. Sua mera presença era tão afiada quanto qualquer lâmina. Os punhos de Kaigaku cerraram-se ao lado do corpo, mas ele não ousou falar. Fique quieto. Sua arrogância anterior era apenas um show, uma maneira de sondar os demônios para ver suas reações e aprender sobre eles. Era uma maneira de sondar o novo ambiente em que ele havia se metido. Fique quieto. Ele nunca imaginou que isso levaria a algo assim. Fique quieto. Ele queria gritar. Fique quieto. Mas então toda a atenção deixa a sala como se a sede de sangue anterior fosse apenas um fantasma, um sonho tão inconstante quanto os poderes de Imu. Isso porque seu senhor finalmente estava aqui. Só há 9 de vocês, disse Muzan, sua voz pressionando tudo dentro da dimensão. Parece que mesmo depois de todo esse tempo, isso foi o melhor que você conseguiu fazer, disse Muzan, com a voz nada impressionada, quase chateada. Mas como as 12 luas poderiam ser concluídas se ele não permitiu que fossem concluídas? Muzan não precisava aparecer para que sentissem sua presença. Sua voz sozinha era o suficiente para impor obediência. O ar ficou mais pesado e denso. Uma malícia invisível derramou-se no castelo infinito. A mansão das borboletas, destrua e mate todos lá, simples assim, disse Muzan. Os demônios sorriram. A casa mal conseguia conter sua sede de batalha enquanto estalava os dedos. E não volte com fracasso. Tenha sucesso ou morra tentando. Então apareceram portas que levavam cada demônio para um local diferente na mansão das borboletas, cercando-os efetivamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.